boa tarde a todos. É com imensa satisfação que nós iniciamos o 5º episódio do nosso Tributação em Perspectiva do IBET. E como não poderia deixar de ser, eu gostaria de registrar os nossos agradecimentos iniciais ao professor Paulo de Barros Carvalho, que juntamente com o nosso coordenador, né, Paulo Aires Barreto, e o nosso co-coordenador aqui no IBET Rio, o Paulo Souto, e também as professoras Priscila Souza, coordenadora do IBET Nacional, Neiva, Betânia, todo o time do IBET Brasil, né, que sempre apoiam as iniciativas do IBET Rio e de todas as demais unidades ao redor do Brasil. Iniciativas essas como essa própria série de eventos que a gente idealizou no final do ano passado e está chegando ao seu 5º episódio agora, e a monitoria para os alunos do curso de pós-graduação do IBET aqui no Rio, para todos aqueles alunos que quiserem e tiverem disponibilidade de tempo para fazer uma espécie de aquecimento antes das aulas de seminário do curso. No evento de hoje, nós convidamos, né, os professores mais renomados nos temas dos métodos consensuais ou métodos alternativos de solução de controvérsias no âmbito tributário, e gostaríamos de agradecer a todos esses professores pela disponibilidade de participar do evento, pelo interesse e, antecipadamente, pelas próprias palestras que, com certeza, serão muito boas. E ainda também, falando sobre esse evento do Tributação em Perspectiva, é muito interessante que, como ele foi idealizado, nós temos hoje a Andréia representando o corpo de alunos do IBET. Então, além dos professores, né, que já estão militando nesse tema especificamente há bastante tempo, a gente sempre convida um aluno que está concluindo ou que recentemente concluiu a pós-graduação para poder participar e deixar sua marca. Também gostaria de agradecer a todos que já estão assistindo e todos que vão assistir na sequência quando o evento for colocado no YouTube do IBET Rio. E gostaria de dizer também para todos aqueles que ficarem até o final, a gente vai fazer um sorteio do livro Direito Tributário e Interdisciplinariedade, que é uma homenagem ao professor Paulo Aires Barreto, que é uma coletânea de textos. Então, no final, a gente vai fazer esse sorteio para quem estiver presente. Nessa edição, né, nós buscamos trazer esses grandes especialistas no tema dos métodos alternativos para soluções de conflitos tributários, e a intenção é apresentar uma análise dos institutos do negócio jurídico processual, da mediação tributária, da arbitragem tributária, da transação tributária e da transação na recuperação judicial. Feitas essas considerações e os agradecimentos iniciais, a gente já pode ir passando as palestras, começando pelo professor Paulo César Conrado, que é doutor em Direito Tributário pela PUC São Paulo, professor do IBET e do mestrado profissional da FGV, de Direito de São Paulo, juiz federal e também coordenador do curso de extensão em processo tributário analítico do IBET, que, salvo engano, o curso é 100% online e está com matrículas abertas, né? O professor Paulo Conrado também é autor de diversos artigos sobre o tema do negócio jurídico processual, relacionando eles com as portarias PGFN 33, 360, 742, mas com certeza ele vai conseguir fazer todas essas relações quando passar a palavra. Então é isso. Professor Paulo Conrado, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, e o senhor está com a palavra. Muito obrigado, viu, Lucas? Obrigado pela apresentação tão gentil. Eu vou procurar aproveitar o máximo possível o tempo que é exíguo, né? Então, vou pular as formalidades e só cumprimentar a todos os amigos. É uma alegria muito grande poder compartilhar esse tempo, esse espaço virtual com vocês. A gente tem que fazer um corte, obviamente, né, para falar em 15, 20 minutos a respeito de qualquer coisa, e principalmente qualquer coisa relacionada a esses métodos chamados de alternativos, né?
a gente tem que fazer um corte, porque o assunto em si já suscita uma certa curiosidade, porque a gente está lidando com alguma coisa que ainda é novidade no nosso sistema, né? Nós somos ainda um sistema muito beligerante, que pensa em contencioso sempre no ambiente jurisdicional, seja ele judicial ou administrativo, acaba que não pensa tanto assim em solução de conflitos por métodos outros que não os jurisdicionais, né? E aí insisto, tanto o judicial quanto o administrativo. Então, o tema em si ele já tem essa tônica, não é? É complicada e demandaria da gente uma certa um preâmbulo, né? Mas nós não temos tempo para isso e eu quero aqui me concentrar com os amigos na análise de um ponto que eu acho que é bastante relevante para a compreensão do negócio jurídico processual. O NJP acabou se tornando um tema interessante para nós em direito tributário, quando nós falamos em métodos alternativos, em função da portaria 742 de 2018 da PGFN. E eu digo isso para vocês por conta de um específico capítulo preconizado por essa específica portaria, né? Segundo ela, o NJP, em execução fiscal ajuizada pela PGFN, pode conter, dentre outras variáveis, o chamado plano de amortização, que é uma forma de liquidação do crédito tributário que estaria lá sob execução. Percebam que a gente está lidando, quando falamos de NJP com essa perspectiva, nós estamos falando de alguma coisa que substitui a jurisdição executiva. A jurisdição executiva ela é acionada para expropriar, se não houver pagamento espontâneo, expropriar o patrimônio do devedor. Se o devedor faz negócio jurídico processual, que vai além do processo, um negócio jurídico que prevê um plano de amortização, que é um parcelamento customizado, lá, de acordo com as características ostentadas pelo contribuinte devedor. Se ele faz esse tipo de articulação com a Fazenda, a gente tem automaticamente a suspensão da atividade jurisdicional executória até que o plano de amortização se consolide. Isso pode demorar bastante tempo, como acontece nos parcelamentos ordinários, e isso, meus caros, acaba nos despertando para um aspecto muito curioso do ponto de vista teórico, porque ninguém tem dúvida, desde quando introduzido no nosso sistema pelo Código de 2015, Código de Processo Civil de 2015, de que o negócio jurídico processual lida com o ajustamento de condutas processuais, daí o nome, né? Então, o NJP, ele customiza o fluxo processual, evidentemente que isso acaba, de alguma forma, sendo sempre submetido a controle judicial, porque senão a autoridade judicial conduz o processo segundo o modelo estabelecido em lei, isso é natural, né? Rito, procedimento, ele não é solto, não é uma coisa que vai à deriva, até por uma questão de devido processo legal, de segurança, de estabilidade. Rito, ele segue o fluxo previsto em lei, mas é possível que esse fluxo seja alterado, submetendo-se à alteração ou homologação judicial, no mínimo para que a autoridade tenha condições de conduzir o processo nos termos pactuados pelas partes, mas percebam, nós estamos falando de coisas que dizem respeito ao fluxo do processo. Então, assim, no ideário do CPC e do próprio Instituto, né, quando visto dogmaticamente, o que se pretende é dar às partes a possibilidade de ajustar questões como a produção de prova. Isso é algo muito interessante, muito importante em direito tributário, questões como prestação de garantia,
Isso também é bastante relevante para nós, e fora aquelas outras questões que acabam participando do processo da processualística geral. Mas vejam, nós, a partir da portaria 742, passamos a enxergar o NJP como uma forma de ajustamento não propriamente do fluxo do processo de execução, mas a forma de satisfação do crédito exequente. Evidentemente que isso acaba tendo ressonância sobre o fluxo do processo. Mas percebam que quando contribuinte e fazenda pactuam que o crédito que está sendo executado vai ser liquidado em tantas vezes, com desconto, sem desconto, com a possibilidade de prestação, com a prestação de garantia X, com amortizações dessa mesma garantia, desde que as parcelas sejam quitadas, percebam que nós estamos indo além do conceito de NJP. E isso, para alguns, chama muito atenção. E legitimamente, né? Porque, em princípio, nós imaginamos o NJP voltado para questões processuais. Eu não vou aqui, obviamente, dizer para vocês que isso isso é absolutamente ideal. Não é, né? Porque nós estamos diante de um conceito atípico, nós estamos diante de uma figura atípica. Não devemos recusar, evidentemente, o NJP da 742 por conta disso, mas nós estamos dentro de um capítulo impróprio, de um capítulo atípico. E eu estou colocando isso para vocês pelo seguinte: a produção literária a respeito do NJP ele é fundamentalmente derivada da processualística comum. E a processualística comum trata o NJP a partir de duas diretivas muito curiosas, né? Eles chamam, né, identificam, os autores de direito processual civil de uma maneira geral, falam de NJP típico, NJP atípico, no uso inapropriado da expressão. E eu explico o porquê que eu critico essa forma de classificação do NJP tal como empregada pela literatura. Vejam, aqueles que estão lá conectados com o Código de 73 devem se lembrar que o processo cautelar ele era classificável no mínimo por 3 critérios diferentes, né? E um desses critérios dizia respeito à especificidade. Então, eu teria cautelares específicas, que seriam as chamadas cautelares nominadas, e as cautelares inespecíficas, aquelas que não foram previstas com foros de especificidade pela legislação, estariam fundadas no Poder Geral de Cautela, estariam fundadas no velho 796 do CPC revogado. O fato, meus caros, é que, paralelamente a isso, nós tínhamos uma outra forma de classificação das cautelares. Segundo essa outra forma, nós teríamos as cautelares típicas, aquelas que se prestavam a assegurar e apenas assegurar o direito material controvertido numa outra demanda, e as cautelares atípicas, aquelas que teriam conteúdo satisfativo. Isso foi muito debatido em direito tributário na época da compensação, na introdução da compensação em 1991 pela Lei 8383. Cautelares típicas, cautelares atípicas, e assim nós nos habituamos com o emprego dessas expressões. E vejam, é natural, é do próprio léxico da língua portuguesa. O que é uma coisa típica? É aquela que tem tipo de. Se eu falo NJP típico, o que isso traz? Deve trazer na lembrança de qualquer pessoa. Eu estou diante de uma negociação que trata de questões processuais, porque é do tipo do NJP lidar com questão processual. Agora, quando o NJP extravasa os limites do processo e começa a tratar de questões que são conectadas com o direito material tributário, eu deixei de ter NJP, eu estou diante de uma ilegalidade, uma portaria que criou uma coisa à revelia de lei, que vai além dos limites do Código de Processo Civil, que vai além dos limites permitidos pela legislação que trata de parcelamento.
Vejam, há quem diga isso, né? Eu realmente não gosto dessa ideia de dizer que o parcelamento que é autorizado pela portaria 742, ele não tem base legal. O plano de amortização seria um parcelamento sem base legal. Nós estamos diante de negócio jurídico processual na sua feição atípica. O que não é recusado pelo Código de Processo Civil, assim como não era recusado, a gente tem que olhar sempre as coisas em perspectiva, pessoal. Embora o Instituto seja novo, essa ideia de figuras processuais que têm conteúdos, na verdade, não só figuras processuais, mas figuras jurídicas que têm feição típica e atípica, isso é uma coisa com a qual a gente convive desde sempre, né? O direito não consegue ser fechado em caixas tão herméticas e tão impenetráveis. Eu sugeriria a todos que meditassem a respeito das possibilidades, né, que o NJP nos oferece a todos nós no direito tributário para liquidação efetiva dos litígios tributários, e não apenas para o ajustamento de questões processuais, como o processo vai tramitar, como é que vai ser produzida essa prova, a eleição do perito vai ser feita pelas partes, em consenso, os quesitos vão ser pré-ordenados, isso tudo, ok, está dentro do tipo do NJP. Mas nós estamos dentro de um regime, né? O NJP ele está enfiado dentro de um sistema do próprio código que exorta, que enaltece a ideia de consensualidade. Então, vejam, se eu posso pegar carona num instituto que não tem essa vocação em princípio, mas que pode ser utilizado para viabilizar uma transação, coisa da qual a professora Fernanda vai falar, mas eu posso internalizar no NJP uma figura que seria típica de transação, né, com a extinção do crédito tributário pelo plano de amortização. O que não me parece legítimo, o que não me parece adequado, é que a gente problematize em nome de uma suposta erudição jurídica, que a gente inviabilize a solução de conflitos, dizendo, não, mas não pode ser por NJP, porque NJP é só para questão processual. Então, a portaria foi mal escrita nesse aspecto. A Fazenda abusou, e vejam que nós estamos diante de uma figura que é absolutamente complementar à transação. Porque a transação na cobrança cabe para poucos. Aqueles que têm cobranças de valor superior àquele teto estabelecido na Lei 13988, ou aqueles que não são rating apropriado para celebração de transação, podem ter, através do NJP, via plano de amortização, uma alternativa que não lhes foi conferida por hora, né? A gente também não tem um mundo ideal, por enquanto, de transação. E também não dá assim para virar a página, né? Tem muita gente que também faz discurso, né, nesse sentido, e eu sou contra isso. Essa ideia de que a gente sai do branco e vai para o preto, do preto vai para o branco. Vamos devagar, pessoal. Vamos passar pelos 50 tons de cinza, que, além de tudo, a gente se diverte um pouquinho, né? É devagar que a transição é feita. A gente não tem transação perfeita, mas a gente caminha para alguma coisa melhor. Principalmente se a gente começar a entender que NJP típico e atípico não é aquilo, para o direito tributário, não é aquilo que a processualística comum chama. Negócio jurídico processual típico é aquele que trata do papai e mamãe de NJP, questões processuais. Negócio jurídico processual atípico é o exemplo da portaria 742, corajosamente posta na mesa pela PGFN, que tem que ser enaltecida. Gostemos ou não, tenha ou não boas experiências, o advogado privado com esse ou com aquela seccional da PGFN, a gente tem que entender que boa parte das coisas das quais nós falamos hoje, aqui, em outras oportunidades, a respeito desse assunto de fundo, devem ser debitadas na conta da PGFN, que foi quem colocou na mesa o assunto de forma pragmática, tirando daquele nível de abstração cansativo
até não poder mais, né, em que nós nos colocávamos até então, porque veio o Código de 2015. E daí? E daí? A única pessoa que respondeu o e daí, por enquanto, foram algumas procuradorias. Não só a PGFM, né? Procuradoria do Estado de Minas Gerais, Procuradoria do município de Blumenau, Procuradoria do município de Belo Horizonte, várias procuradorias se mexeram nesse aspecto, né? E eu acho muito interessante que a gente tenha essa visão guardada conosco, especialmente nós no IBET, que somos muito ligados em aspectos conceituais, são bastante importantes, mas a gente, em homenagem ao professor Paulo, não deve esquecer do terceiro ângulo do triângulo, né, semiótico, que há o aspecto pragmático, a relação com a qual a gente lida com os elementos jurídicos. Eu peço desculpas aí por ter abusado do tempo e devolvo a palavra agradecendo pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, professor. Na verdade, você cumpriu o tempo de maneira exemplar, né? Naquela ideia inicial, entre 15 e 20 minutos, ficou dentro disso. Então, muito obrigado também pelo manejo do tempo, facilitando a vida do mediador, que não precisa mostrar o relógio na tela. Achei muito interessante, professor. Obrigado, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Obrigado pelas considerações relativas ao tema do negócio jurídico processual. De fato, parece que o interesse das procuradorias faz todo o sentido, né? Por que as procuradorias saltam na frente? Porque a grande dificuldade que a gente vê no judicial, pelo menos em quantitativo maior, são as cobranças. É difícil você conseguir cobrar. É claro que do lado dos contribuintes, principalmente dos grandes contribuintes, a gente tem uma experiência de dificuldade na realização da prova, dificuldade de discutir matérias complexas, dificuldade de fazer com que um determinado juiz faça a conta. O juiz não tem tempo para aquilo, porque ele tem outros 900 processos que simplesmente são a busca por bens, né? A tentativa de cobrança e, muitas vezes, uma cobrança que pode funcionar se você tiver um plano de amortização específico, né? Um negócio jurídico processual ativo, como o senhor mencionou. Então, realmente é interessante e faz todo sentido que as procuradorias saltem na frente. Dito isso, eu agradeço novamente, professor. Se os alunos e demais ouvintes tiverem interesse em fazer alguma pergunta, o chat está aberto, a gente pode tentar voltar no final, caso tenha tempo, e se a gente não tiver tempo, a gente tenta produzir alguma coisa para enviar para aqueles que fizeram a pergunta, manda um e-mail junto com a pergunta que a gente tenta algo nesse sentido. Seguindo adiante, a segunda palestra vai ser do professor Ricardo Almeida. Professor Ricardo Almeida, que é mestre em Direito Público pela UERJ, ele é membro também do Fórum Permanente de Direito Tributário da EMERGE, professor da pós-graduação da UERJ em Direito Tributário, professor do PJT, diretor da BDF, membro da IFA, procurador do município do Rio de Janeiro, então também membro da procuradoria aqui que nós acabamos de mencionar, é assessor jurídico da Abrasf, onde impôs das maiores derrotas aos contribuintes, né, no STF, nos temas do ISS, principalmente nos anos, e também advogado, e autor, assim como o professor Paulo Conrado, de diversos artigos no tema da mediação, também de diversas palestras nesse assunto. Então, professor Ricardo, obrigado por ter aceitado o convite, e o senhor está com a palavra. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite, parabenizar pela iniciativa, né, de fazer esse evento, essa palestra, fazer uma reverência aqui ao professor Paulo de Barros Carvalho, toda a iniciativa e essa trajetória brilhante do IBET, difundir o conhecimento em matéria tributária e em outras matérias conexas. Quero agradecer também ao Lucas aí por estar nos mediando, e na pessoa dele cumprimento a todos aqui os amigos que estão na mesa, em especial também a Fernanda Drummond Parisi, que não só me formulou pessoalmente o convite, mas está comigo, né, na nossa comissão tripartite desde o início. Quando começamos ano passado, eu propus esse projeto pioneiro de mediação em matéria tributária, fazendo não só discussões, mas eu tenho muito uma visão pragmática da gente implementar as soluções, né? E a gente está conseguindo implementar lá no município de Porto Alegre, uma certa conjunção aí astral dos planetas alinhados que nos permitiu que a BDF, a Abrasf e a Prefeitura de Porto Alegre, com a Secretaria de Fazenda e a Procuradoria, encampassem essa ideia, né, e desenvolvessem. Nós fizemos um grande seminário no passado, internacional de mediação tributária,
trazendo as experiências dos outros países, mostrando como isso ainda é também, de certo modo, embrionário em outros países. Então, começo fazendo esse agradecimento e vou me permitir soltar o tempo agora, tá, Lucas? Para começar. Eu trouxe alguns slides aqui, até os slides que eu tentei apresentar na audiência pública do Senado Federal, falando um pouquinho de mediação e também focando muito na consulta tributária. Então, como eu não tive a oportunidade de apresentar lá, deu algum probleminha no dia, eu vou apresentar aqui, vou compartilhar com vocês. Não sei se vocês já estão vendo agora. Está tudo certo? Estão vendo bem aí o... Tenta só passar um, professor, para ver se vai passar para todo mundo, por favor. Isso é uma... Foi? Passou sim. Foi? Ótimo. Então, vamos lá. Então, eu não vou perder muito tempo com essa mudança de mentalidade, mas eu sempre insisto nisso, né? Está disponível até hoje as palestras, né? Nós começamos com o professor Leandro Carnal, incentivando e mostrando a importância dessa mudança de mentalidade. Isso é fundamental e eu já percebo, eu acho que nesse ponto eu fico muito feliz, muito satisfeito em ter assistido ontem a professora Misabel Derzi falando sobre, enfim, reforma do contencioso tributário, reforma do processo tributário no Brasil, e ela começou falando de prevenção de litígios. E esse é o meu primeiro mantra, né? A gente tem que trabalhar a prevenção de litígios. Eu sei que todas as alternativas ou adequações de soluções são importantes, mas se a gente puder prevenir o litígio, a gente vai economizar muito para o país. E como prevenir litígios, né? A gente vai poder falar um pouquinho sobre isso hoje, e a mediação como um elemento, um instrumento, ao meu ver, bastante relevante, talvez o mais importante para desenvolver essa cultura da prevenção dos litígios tributários. E a professora e ministra Regina Helena Costa, também no dia 6 de abril, deu uma entrevista longa, fruto também do trabalho que temos feito lá no CNJ, do diagnóstico do contencioso administrativo, tributário. Aliás, amanhã tem um grande evento com o BID, lá em Brasília, será transmitido, já convido a todos para poderem assistir, quando será apresentado o relatório desse primeiro diagnóstico, realizado no ano passado. Nessa entrevista, a ministra Regina Helena Costa, ela também fala que o foco dessa comissão do Senado Federal será a conciliação e a mediação. Então, eu acho que só isso já mostra, em pouco mais de um ano, uma mudança, um giro nessa mentalidade, naquilo que parecia inconciliável. Nós fizemos eventos na BDF, 3, 4 anos atrás, e isso parecia impossível, né? A gente colocar realmente contribuintes e fiscos aí próximos e buscando consensos. Eu tenho um artigo lá de 2018 em que eu defendo, na Revista Brasileira de Direito Público, essa nova proposta, né, de formação de consenso ao tributo. Muita gente fez, e bons trabalhos, sem dúvida, consentimento a um imposto. Eu tenho uma proposta conceitual um pouco diferente, acho que é mais dentro da perspectiva que o direito administrativo vem avançando muito. Eu recomendo, porque a gente fica muito enclausurado no direito tributário, né? Não estuda os outros ramos, e o direito administrativo também ramo do direito público, e originalmente, de onde o direito tributário surgiu, já está dentro da perspectiva do direito reflexivo, na perspectiva da formação de relações horizontais. A própria nova lei de licitações, por exemplo, uma das modalidades novas é o chamado diálogo competitivo, né? Então, o direito administrativo está já a passos à frente, dentro do direito público, na criação de espaços e de instrumentos de institucionalizar essa formação de consensos. Que é o que eu falo, se a gente não abre a porta da frente da administração tributária, o contribuinte acaba entrando pela porta dos fundos. Nós temos que dar transparência, temos que dar espaço para o diálogo, e eu vou trazer aqui alguns números que rapidamente mostram em experiências ainda pontuais, mas são bastante eloquentes de como isso é importante. Então, a gente tem todo esse, né, falava-se há pouco o professor Paulo Conrado, do Código de 73, o Código Buzaide, o código que vinha com aquela concepção do processo plenário, de que você tinha que dar oportunidade para as partes produzirem as provas e não terem dúvidas quanto àquilo que vai ser definido pela sentença do juiz, a coisa julgada, aquele absolutismo da coisa julgada, e um processo todo ele voltado para o passado, para saber quem estava certo e quem estava errado. Então, hoje, a perspectiva, né, tem que ser completamente diferente. O que esse passado, né, dos discursos adversariais, dessa cultura da sentença, da força da LEF, né, da cobrança impositiva, como se fosse uma varinha de condão que ia resolver todos os problemas da cobrança do crédito tributário, está aí, o resultado prático é esse, 75% do PIB de passivo tributário
conforme o INSPER constatou mais uma vez no diagnóstico que fez também lá para o CNJ em relação a 2021. Então, tem que mudar. Então, essa visão tem que mudar. A gente tem que ir para um modelo mais consensual, não focado no certo e no errado, não focado em prova, mas focado em interesses, né? Debate sobre o futuro, parar de dirigir olhando pelo retrovisor, realmente construir pontes e soluções para que contribuintes e fiscos possam tocar suas vidas, arrecadar, tocar sua empresa, sua vida pessoal, se for uma pessoa natural, pessoa física, né? Eu acho que a gente tem uma potencialidade muito grande, mas tem que entender também alguns riscos e desafios, porque são mundos aparentemente inconciliáveis, né? Disponibilidade do crédito público, indisponibilidade, legalidade, sigilo, publicidade, motivação, enfim, aqueles dilemas que é quando a gente começa a mergulhar e tentar conciliar, harmonizar esses dois institutos, que têm carreiras, né, sobretudo a tributação muito longa, parecem antagônicos. E eu, antes de falar mais sobre a mediação, eu queria falar um pouquinho sobre a consulta fiscal, né? A consulta fiscal, eu acho que é o campo, o melhor campo para não só para as negociações diretas. Porque hoje se fala muito em transação tributária, mas transação, a rigor, é o resultado do que se tem feito como negociação direta. A gente estuda pouco aí, os advogados estão pouco preparados para a formação de consenso, sobretudo através de negociação direta. Nós fomos treinados para o litígio. Então, as negociações diretas têm que ter uma cultura de negociação, e por isso que eu aposto tanto na mediação. A mediação, ela pode trazer um viés educativo. Eu sei que os puristas da mediação entendem que o mediador tem que ser um facilitador, né? Nós temos, na verdade, várias categorias de mediadores. Temos mediadores avaliadores, temos mediadores facilitadores e temos mediadores que são mais ativistas, que apostam no acordo. Eles não tomam posições parciais, tem que respeitar, obviamente, a imparcialidade, mas tem que ter uma especialização, e eu acho que isso, e um conhecimento da matéria, para que, de fato, eles possam ajudar, de algum modo, na efetiva conclusão de um acordo conclusivo, e a mediação, portanto, ela cumpre esse papel. E ela tem um papel muito importante na consulta fiscal, porque a consulta fiscal já é um instrumento, ainda que tratado num único artigo sobrante lá no CTN, é um instrumento já conhecido de nós. E ela é, por excelência, esse espaço que pode consertar aí esse ambiente de diálogo, de realização de audiências, de tratamento de temas coletivos e que, portanto, previnem conflitos de competência. E mais do que simplesmente prever consulta, né, e uma consulta dialógica, oral, compreensiva, com a presença do contribuinte, com a presença das autoridades fiscais, menos formalizadas, a proposta é que essa consulta também possa ser formulada por quem pretende investir ou ampliar operações. Hoje, a consulta só pode ser formulada por quem já tem operações realizadas. Inclusive, formalmente, os regulamentos, em nível federal, estadual e municipal, exigem comprovação de emissão de notas fiscais, de contratos. A consulta precisa ser ampliada, porque hoje o que acontece? O investidor que vem para o Brasil, e aí o dado de insegurança jurídica, ele contrata consultorias, faz pareceres, manda uma missão comercial, dependendo do porte do investimento, para tentar entender qual é a carga tributária, qual é o regime fiscal que ele responderá no país, para definir lá critérios do seu investimento. Ora, a administração pública tem que dar essa resposta, tem que dar essa segurança jurídica para o investidor, para aquele que pretende ampliar operações no território municipal, estadual ou no próprio país. Eu tenho proposto, então, que a consulta se amplie. Isso já está presente na lei lá do município de Porto Alegre, na 13028, dentro do escopo da mediação, também comportar consultas que atendam a esse cenário. Então, a gente propõe uma consulta fiscal aberta para todos que atuam ou pretendem investir, audiências públicas individuais, técnicas de negociação direta e assistida, mediação tributária para casos mais complexos, transparência para as consultas fiscais, porque hoje está lá um extratozinho no Diário Oficial, quem consegue uma resposta favorável esconde, né? Priorizar o tratamento coletivo, formação de precedentes para aplicação a casos idênticos ou análogos. Enfim, eu acho que é muito importante nós focarmos nesse ambiente, nesse instrumento para o desenvolvimento da mediação. Temos, por exemplo, também um outro dado interessante, que é a própria realização de audiências no contencioso tributário administrativo do município de Belém. O simples fato de promover audiências durante os últimos 10 anos
reduziu em 50% os recursos e 80% as judicializações dos lançamentos tributários. Isso é muito relevante. Ou seja, a presença do espaço dialógico, da formação de consenso, é muito importante. E o mediador é um elemento ainda mais decisivo e indutor das soluções consensuais, pela experiência que nós temos já colhido e trouxemos de outros países e que já começamos a perceber, ainda que pontualmente, no país como eu mencionei. Então, feitas essas considerações iniciais, já estou aqui com 10 minutinhos, deixa eu lançar aqui para vocês, espero que a gente tenha tempo para perguntas, alguns critérios e limites, algumas dificuldades, né? Então, nós temos ali alguns dilemas, né, entre igualdade, isonomia, publicidade, transparência, interesse público e disponibilidade do crédito público, que são critérios próprios do direito tributário, da mediação, do outro lado, o tema da confidencialidade e sigilo, segurança psicológica, equalizações subjetivas, imparcialidade, autocomposição. Então, como é que a gente consegue conciliar essas coisas, né? Esses elementos que são essenciais para manter a integridade tanto do direito tributário, do tributo e da mediação enquanto metodologia, enquanto técnica, enquanto solução. Nós já temos alguns precedentes outros aqui, né, no Brasil. Acordos de leniência, colaborações ou delações premiadas, termos de ajustamento de conduta, transações tributárias, que, de certo modo, comportam, são resultados dessas negociações, ainda que sem mediação hoje ainda, né? Eu acho que a mediação pode vir a ajudar muito, sobretudo nos casos mais complexos. A mediação não é uma solução para todos os males, mas ela tanto pode funcionar bem no ambiente preventivo, sobretudo em questões coletivas, como estamos defendendo lá em Porto Alegre. Em Porto Alegre já tem um primeiro caso sendo solucionado por mediação, em breve vai ser divulgado, né? Já saiu o extrato no Diário Oficial do município, envolvendo a empresa Fraport, a concessionária do aeroporto, e o município de Porto Alegre na cobrança de PTU sobre a área do aeroporto, né? Todo o imóvel destinado lá à operação aeroportuária concedida para essa empresa de origem alemã. E nós temos os riscos também ali, né? Privilégios, corrupção, parcialidade, obscuridade, perda de credibilidade, desperdício de prazos, deseconomicidade, perda de valor, são preocupações fundamentais que nós temos que ter para que esses instrumentos de solução adequada de conflitos, e, sobretudo, como eu tenho insistido, de prevenção, não caiam em descrédito. Seria muito ruim nós perdermos aí mais 20, 30 anos tentando finalmente introduzir e ganhar escala com esses instrumentos para o bem da tributação brasileira, do ambiente de negócios como um todo para o Brasil. Então, a gente tem que ter essa preocupação hoje em relação aos desafios e os riscos. Então, eu queria abordar rapidamente aqui algumas questões mais controvertidas. O problema do sigilo e confidencialidade, publicidade e transparência. E aí eu proponho uma clivagem, né, para manter o ambiente de sigilo, que é fundamental para a mediação, mas, ao mesmo tempo, assegurar a publicidade. E isso dentro de uma perspectiva de quê? De discricionariedade técnica fiscal. Por quê? Porque o ato, né, logicamente autorizado por lei, se a lei autorizar, né, um espaço de negociação, de entendimento, que possa caracterizar um ato discricionário, né, do agente fiscal para construir um acordo com o contribuinte, dentro do ambiente de mediação. Isso vale, obviamente, para negociações diretas, para transações, porque são acordos resultantes. Nós precisamos resolver esse problema durante a mediação e como resultado da mediação, sobretudo se o resultado for um acordo. Mas também, se não houver acordo, há que se garantir o sigilo daquilo que foi apresentado. O fisco não pode se aproveitar de determinadas informações que foram abertas, né, pelo contribuinte, e nem o contribuinte pode se valer de informações que o fisco tenha dado que possam ser usadas futuramente em matéria de uma disputa judicial, caso um acordo não seja concluído. Então, como é que a gente resolve esses problemas, né? Não é tudo público, não é um ambiente público, deveria ser tudo publicizado. Então, o critério que eu entendo relevante para resolver esse problema aqui, ele já está acontecendo, já é real, né? Esses primeiros casos de mediação e de transação também. Nós temos hoje um questionamento sobre a publicidade que a Receita Federal e a PGFN têm que dar para as transações. Eles fizeram mais de 300 mil transações, boa parte não foram transações individualizadas, né? Praticamente, enfim, tem uma discussão se é a natureza de transação ou não, mas não importa. Mas para as individualizadas,
a exigência é ainda maior, né? Porque aí critérios que foram individuais, que a discricionariedade na definição, que vai além da simples calendarização, aceitação de garantias, etc., que foram objeto ali da negociação e do acordo final, elas têm que ser definidas. E tem que ser dada publicidade, até porque elas merecem ser replicadas para situações idênticas ou análogas. Então, eu entendo que o que tem que ser, o que merece sigilo é aquilo que é remoto. São determinadas intenções, determinadas situações que não se relacionam diretamente com os dois elementos do ato administrativo tributário, discricionário, que vão poder variar. Lembrando as lições lá do direito administrativo, tem dois elementos do ato administrativo que podem variar quando o ato é discricionário, não é plenamente vinculado. Quais são? O objeto, obviamente o objeto aí é o conteúdo do acordo, e a motivação. E a motivação tem dois níveis. Eu sempre faço referência a uma pequena e preciosa obra do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Legitimidade e Discricionalidade na Constituição de 88, em que ele analisa, sob o ângulo da realidade e da razoabilidade, esses dois elementos que podem variar nos atos discricionários. Acho que é um guia muito interessante para que a gente possa pautar e entender qual é o cotejo que possa ser feito com a lei, com os critérios mais ou menos objetivos que a lei estabelece, como, por exemplo, o caso lá de Blumenau, da transação tributária. Isso é importante para a mediação, porque o procedimento de mediação e o conteúdo da mediação tem que ter cuidado, tem que ter a cautela de respeitar tanto o sigilo, mas, ao mesmo tempo, garantir a publicidade para aquilo que vai fundamentar o acordo, caso ele seja concluído. Então, não é um tema simples, não é um tema fácil. No caso concreto, a gente já está analisando e vendo as dificuldades que vai ser para traçar essa linha divisória daquilo que deve permanecer em sigilo e não pode ser usado pelas partes e não deve ser revelado ao público em geral, não só porque envolve situação dos negócios, da empresa, mas porque tem questões ali que ela abriu dentro de uma aproximação subjetiva visando um acordo, que pode ter gerado o acordo, a transação, enfim, a solução consensual ou não. Tá? Então, eu queria ressaltar sobre isso. E acho que a gente tem alguns exemplos nos outros ramos do direito. Né? Por exemplo, a aferição dos vícios da vontade no direito civil. Você tem causa remota e tem motivo imediato. A causa pouco importa. Né? A mesma coisa no direito penal. Concepção e atos preparatórios do nosso direito não são puníveis. Motivos não determinantes do ato administrativo, no direito administrativo, é também interessante. O princípio do não olet do direito tributário também pouco importa se a operação, a atividade é ilícita. Ela não importa e para alguma consideração quanto aos efeitos. E o caso da repatriação de divisas foi muito interessante, né? Na discussão da exoneração das causas. Então, acho que a gente tem já esse tema, né, do que fica em sigilo, o que não interessa, não deve ser levado em conta, não deve ser revelado, em outras espécies normativas e de aplicação do direito, em outros ramos, que podem nos inspirar também na solução do problema aí desse aparente conflito e na dificuldade, né, de traçar essa linha divisória entre o que fica em sigilo e o que fica público. Esse é um problema, esse é um desafio fundamental para tudo isso que a gente está discutindo aqui hoje, na minha opinião. Tá? Então, tem aí, né, a importância do mediador, para o mediador, espaço de conhecimento desses aspectos subjetivos, você tem de descalar tensões, diluir preconceitos, e eu menciono muito, isso é muito importante para o mediador, e a gente não tem esse estudo no Brasil, né? Eu quero ter tempo aqui para poder escrever um pouco sobre isso, mas tenho falado para incentivar a reflexão sobre o tema, que todo mundo acha que o direito tributário é muito objetivo. Não, está lá o fato impunível, aquela visão mecanicista da incidência tributária, e a gente sabe que não é assim. Né? Isso é feito por pessoas, tanto por contribuintes, que pagam ou não pagam, que declaram ou não declaram, quanto por agentes fiscais. São mais radicais, são mais tolerantes, enfim, constroem entendimentos com vieses subjetivos. Não é só uma questão teórica, interpretativa. Então, eu sempre menciono o livro do professor Klaus Schipke, né? Moral tributária da Fazenda Pública e do Contribuinte, em que ele faz uma categorização, por exemplo, dos tipos, uma tipologia dos contribuintes. Né? Aqueles que acham que não pagam porque não recebem serviços públicos à altura. Enfim, você tem várias espécies lá que vale a pena lerem para você entender a tipologia dos contribuintes e como você pode, né, desmontar essa visão que muitas vezes leva ao não pagamento do imposto, leva à resistência ao imposto. E, ao mesmo tempo, também entender a tipologia dos agentes fiscais.
porque o mediador tem que conhecer essas tipologias para entender o que gerou o conflito. A gente não estuda, né? Isso não é um estudo sociológico, antropológico, em certa medida mas é um estudo que interessa ao direito. O direito tem que se abrir a esses saberes para que um mediador na matéria tributária ele seja eficiente, né? Então, eu tenho que encerrar, já estou chegando aqui em 20 minutos. Tá? E, enfim, a gente tem aí também as questões de posição de barganha e concessões tributárias, que a gente pode falar depois com mais calma, mas eu queria ressaltar, primeiro, a prevenção, a consulta como importante, a importância do diálogo e, sobretudo, a questão do sigilo, confidencialidade versus publicidade, transparência no ambiente tributário. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a atenção de todos. Se tivermos aí espaço para perguntas, Lucas, eu fico também à disposição. Muito obrigado. Obrigado, professor. Realmente foi muito interessante a exposição sobre o tema da mediação, e não só sobre a mediação, né? Quando você fala também da consulta e das formas de você prevenir o conflito. Acho que também o professor Paulo Conrado falou isso, né? É importante a gente estar aqui discutindo métodos alternativos de solução da controvérsia, mas melhor ainda se a gente conseguir incluir alguns elementos de prevenção do surgimento dessas controvérsias. Gostaria de, então, agradecer pela sua participação, parabenizar pela exposição e parabenizar também pelo projeto de Porto Alegre já implementado, né, em andamento. Parabenizar também a Fernanda, né, que participou junto, e todos os demais envolvidos. É muito importante que a gente tenha um primeiro, não necessariamente um primeiro, né, mas um primeiro projeto bastante relevante como esse, que comece a andar e vá mostrando os acertos e erros que precisem ser ajustados, né? Se a gente não sair do lugar, ficar só no mundo das ideias, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E colocar em prática um projeto tão ambicioso assim não é fácil, então parabéns por isso. Eu achei muito interessante também quando você comentou que os advogados são treinados para o conflito, e isso se relaciona muito, como você falou ali, da situação de que você precisa manter uma confidencialidade com relação a tudo aquilo que foi apresentado no momento da mediação, né? Porque isso já salta, né? Você fala isso, o advogado aqui já pensa, gente, mas tudo que a empresa falar depois vai ser usado pelo fisco, a gente sabe que vai, no Brasil nem o passado é certo. Então, se essa reação já está em mim, estou no início ainda da carreira, eu fico imaginando nos demais advogados, né? na grande massa dos advogados. Então, é realmente desafiador esse momento, e a gente precisa evoluir, precisa realmente pensar, e a gente está nesse momento de evolução. E também, por último, só mais um destaque para poder não atrasar a apresentação dos demais professores. É importante que, como você destacou, que a mediação não é para todos os casos, né? Toda essa energia e todo esse movimento são para casos mais complexos, principalmente casos coletivos, casos de maior valor. A gente precisa de outras formas de reduzir os conflitos, de prevenir o surgimento de novos conflitos, e mesmo de redução dessa adversariedade, para que você consiga ter uma aceitação. Assim, às vezes, uma grande quantidade de processos ali de PTU numa vara de fazenda pública, muitas vezes é porque ninguém recebeu para explicar a situação, se a pessoa tem que pagar, o que está acontecendo. Então, realmente, a gente precisa reduzir essa adversariedade para que a gente consiga ter uma solução, né, dos litígios, o aumento da segurança jurídica, melhorando o espaço de investimentos. Então, queria agradecer novamente, professor, por ter participado. Se alguém tiver algum questionamento, peço para botar no chat. Como eu disse, se a gente tiver tempo, no final a gente volta para eventuais questões. Se não tiver, depois a gente tenta algum tipo de resposta, seja por e-mail, a gente entra em contato com professores e busca a resposta para quem levantar as questões. Vou passar agora a apresentação do professor José Eduardo Toledo, vai falar do tema da arbitragem tributária. O professor José Eduardo Toledo, ele é doutorando pela PUC São Paulo, desenvolvendo o tema da arbitragem. Ele é mestre também pela PUC São Paulo, é ex-juiz do TIT e é coordenador do curso de extensão em arbitragem do IBET. E aí eu aviso para todos que estão assistindo, se vocês tiverem interesse no assunto da arbitragem, e não só limitada a tributário, mas arbitragem em geral, manda e-mail para o IBET, entre em contato com a gente para ter uma nova turma desse curso de extensão em arbitragem. E vocês vão ter, né, o prazer de contar com a coordenação do professor José Eduardo Toledo. Hoje vocês vão ter o prazer de assistir a explanação sobre arbitragem tributária por ele. O professor José Eduardo Toledo, ele é autor em diversos textos,
participa de todos, eu ouvindo aqui a conversa dele com o Paulo Souto, participa de todos os assuntos de arbitragem no Brasil, com certeza, então tenho certeza que vai ser uma excelente palestra. Professor, você está com a palavra. Obrigado, Lucas. Antes de mais nada, cumprimentar todo mundo aqui, Paulo, Andréia, Fernanda, Ricardo. Paulo, já conheço de outras aulas, de outros cursos, tive o prazer de sempre dividir a mesa com ele, aprender muito com o Paulo. Então, eu falo que assistir uma palestra do Paulo é mais do que uma aula, eu fico feliz, já podia ir embora. Aliás, já podia terminar aqui com a palestra do Paulo, já estava satisfeito hoje. Mas eu vou falar um pouquinho diferente de vocês, do Ricardo e do Paulo que me antecederam, que falaram de algumas soluções para evitar a discussão. Eu, infelizmente, vou falar de um tema que já entra na discussão, né? Ou seja, já teve o litígio, a ideia é ter uma alternativa, e aqui eu já vou desmistificar um ponto para todo mundo que está escutando. Por mais que a gente fale que é um meio alternativo ao Poder Judiciário, a arbitragem não é um meio separado do Poder Judiciário. Tá? Não tenho essa ideia de que, uma vez criada a arbitragem, vamos jogar tudo para a arbitragem e esvaziar o Poder Judiciário. Não, a arbitragem trabalha paralelamente com o Poder Judiciário. Esse foi um ponto até, logo que eu comecei a estudar esse tema, eu lembro de ter uma conversa com o Paulo a esse respeito, sobre alguns pontos, algumas dúvidas que havia no momento, e a própria arbitragem, naturalmente, ela surge para ser algo complementar ao judiciário, mas nunca retirar do judiciário todo o poder ou toda a parceria que precisa ser feita. Pelo contrário, o judiciário, inclusive, tem sido um grande parceiro da arbitragem, de ter verificado isso corriqueiramente. A própria CNJ ratificando as decisões arbitrais, de vez em quando aparecem algumas confusões, anula as decisões arbitrais, por outros motivos, mas o judiciário sempre como um grande parceiro. E quando a gente vai, só para entrar um pouquinho no tema, quando a gente vai falar de arbitragem tributária, que vem lá de Portugal, tá? Portugal foi o país precursor para a gente, onde a gente busca o histórico, a gente busca o grande aprendizado, busca as dificuldades que eles passaram, assim como nós estamos passando no Brasil, nasce também lá de um caminho diferente. Lá, na realidade, eles tinham que implantar uma alternativa pela insuficiência do judiciário, que isso impedia Portugal conseguir investimentos estrangeiros e outros valores, que não é o nosso caso no Brasil. A gente não implanta por aí, a gente implanta realmente com uma necessidade de achar uma alternativa para essas soluções que acontecem corriqueiramente. Tomara Deus, como o Ricardo comentou aqui, que expanda essa questão de fisco e contribuintes se conversarem mais, poderem sentar mais, resolverem mais, porque a gente nem vai para arbitragem. Se Deus quiser, isso aqui acaba, né? A gente já sentou antes, já se conversou antes, a coisa já se resolveu aqui atrás. A gente não precisaria nem ir para arbitragem. Mas quando a gente vai falar da arbitragem tributária, a gente trazendo aqui de Portugal esse histórico, um dos primeiros pontos que surgiu aqui no Brasil, talvez um grande ponto de controvérsia, é saber se o tributo pode ser arbitrado, ele seria sujeito à arbitragem. Porque a gente já tem uma lei de arbitragem desde 96, que ela diz que, na realidade, que você pode submeter à arbitragem são direitos disponíveis. E o primeiro impacto, e eu confesso que eu mesmo tive esse impacto quando eu comecei a escutar sobre isso, até de um professor chamado Marcelo Escobar, que estava escrevendo a tese de doutorado nesse tema. Ele falou, vou falar de arbitragem tributária. Eu parei e falei, gente, mas tributo pode ser arbitrado? Eu também parei no primeiro momento e falei, acho que não dá. E eu fui estudar um pouco mais e puxando o gancho, até do que o professor Ricardo aqui comentou, da necessidade dos tributaristas saírem um pouco do direito tributário e entrarem em direito público um pouco mais, direito administrativo. E a hora que a gente vai para o direito administrativo, a gente começa a perceber que aquilo que a gente sempre escutou, que o interesse público ele é indisponível, né? E é verdade, ele é, mas a gente precisa entender que interesse público é este. E se a gente for analisar um pouco mais o que é o interesse público, e a gente encontra dois segmentos, o interesse público primário e secundário, a gente vai ver que, de fato, o primário ele é totalmente disponível porque é um interesse que está relacionado à coletividade. Então, esse é indisponível, esse você nunca pode submeter a uma arbitragem. Agora, o interesse público secundário, este sim pode ser submetido, porque justamente são as partes que, eu vou dar alguns exemplos para vocês, onde o governo fecha um refis, onde a gente teve questões do passado de guerra fiscal, e veio uma lei complementar dando perdão de tudo que aconteceu no passado, ou seja, está aí a prova prática de que sim, o tributo ele é disponível, tanto é que o próprio governo, de tempos em tempos, ele perdoa o passado, ele faz um acordo. Então, com isso, a gente já começa a olhar, puxa, então se ele é disponível,
Eu posso levar para arbitragem? Pode. A lei de arbitragem fala exatamente isso. Aliás, se a gente olhar a lei de arbitragem, a gente vai perceber que ela não é uma lei de arbitragem para direito societário, direito contratual. Não, é uma lei de arbitragem em geral. Ela serve para qualquer ramo do direito. Óbvio, nasceu de questões contratuais e nasceu de questão societária. É muito mais fácil você identificar esses conflitos e levar para a arbitragem. Mas hoje elas evolui e a gente nem precisaria, a princípio, de uma lei específica. Só que no Brasil, como tudo, a gente precisa ter algo que claramente disponha sobre o tributo, até porque eu nunca fui procurador nem do município, do estado ou da Fazenda Nacional, mas eu não queria estar no lugar deles e tendo que fazer um acordo para abrir mão de algo que é do estado e amanhã depois o Tribunal de Contas está na minha cabeça. Eu não faria isso, mas nem que assim, eu falo, gente, não tivesse uma lei escrita dizendo aonde eu posso ir, até onde eu posso ir, eu nem faria. Que é o que acontece com o NJP, é o que acontece com mediação, é o que acontece com transação. A doutora Fernanda daqui a pouco vai falar sobre isso. Tem que ter um limite, até para o procurador falar, ok, até aqui, daqui eu posso falar. Fora disto, eu não vou falar, porque, afinal de contas, é o Tribunal de Contas que vai cair na minha cabeça. Então, ou seja, tem que ter uma lei específica, não precisaria tecnicamente, né? Na academia a gente pode falar que não precisaria, mas na prática eu sou o primeiro a levantar, a gente precisa ter uma lei. E hoje a gente tem algo nesse sentido. Eu vou até falar para vocês daqui a pouquinho os projetos que tem, mas vamos voltar aqui só para entender se cabe ou não. Então, uma vez que cabe o interesse, o tributo é um interesse público disponível e cabe para arbitragem, a gente já tem essa possibilidade que a gente conjuga com o Código de Processo Civil, que permite, na realidade, uma nova jurisdição. Na realidade, eu chamo que é uma jurisdição privada. Eu costumo falar isso com outra jurisdição pública, estatal, que é até uma forma da gente relativizar um pouco aquele conceito que a gente tinha de jurisdição. Jurisdição é só o poder judiciário que tem. Não, a própria legislação processual permite a criação de uma arbitragem, permite levar isso. Então, a gente tem um novo conceito de jurisdição, que é uma jurisdição privada. A arbitragem nada mais é do que isso, escolhida pelas partes, cujos julgadores são escolhidos pelas partes, são os árbitros, mais especializados ou menos especializados. É uma questão de ponto de vista. Hoje eu conheço juízes que são extremamente especializados. Está aqui o professor Paulo, que é juiz federal, e eu não arriscaria debater com ele numa demanda judicial. Graças a Deus, nunca caiu um processo subindo na vara dele. Eu teria até para a gente, se eu tivesse que ir para lá e discutir com o Paulo, falar, olha, vai lá, eu já ia começar a ser excelência, vim conversar, eu já ia perder. Eu conheço a qualidade do Paulo, eu já ia perder. Então, ou seja, graças a Deus eu não tenho que chegar. Então, de fato, tem juízes que conhecem muito, e tem outros juízes que não conhecem. Para isso que a gente vai poder analisar e viabilizar a arbitragem tributária. Mas uma vez que a gente olha isso, entende que é possível ter uma arbitragem no Brasil, a gente precisa tropicalizar. E por que eu falo tropicalizar? Porque, de novo, a gente puxa de Portugal, Portugal tem há 10 anos, mais de 10 anos, a arbitragem tributária tem funcionado, óbvio, mas quando a gente traz o tamanho de Portugal, os problemas de Portugal, a demanda de Portugal para o Brasil, a gente vê que a gente tem muito o que fazer para que possa implantar aqui no Brasil. Um ponto que eu costumo brincar muito, eu estou num projeto ajudando o estado do Mato Grosso a implantar arbitragem naquele estado. E um dos pontos que havia uma discussão era a questão de valores. Vamos colocar acima, até tá, o valor, discussão, mestres, etc. Acima disso, só doutores, para que tenha uma qualidade de sentença arbitral. Eu falei, gente, mas quantos doutores em direito tributário a gente tem no estado do Mato Grosso? Foi aquela pergunta assim, que todo ficou aquele silêncio, né? Gente, porque é óbvio, se eu for colocar isso, só pode ter doutor, e eu não tenho doutor aqui, eu vou ter que buscar em outros estados. Acabou de ficar cara a arbitragem, quem vai querer aplicar a arbitragem? Ninguém. Ou seja, quantas empresas a gente tem de pequeno porte? Enormes, só um estudo, a gente tem muito mais empresas de pequeno porte do que de grande porte. Então, quem é que vai ser o cliente da arbitragem? Só as empresas de grande porte. É isso que o Estado quer? Não. Então, a gente não pode pôr essa reserva, eu chamei assim, mas pelo amor de Deus não me matem, com a reserva de mercado. Só pode ser doutores. Então, vamos correr agora todo mundo fazer doutorado para poder ser árbitro naquilo lá, senão não sou chamado. Gente, eu conheço diversos profissionais excelentes que não têm mestrado e doutorado. Isso não quer dizer absolutamente nada sobre esse ponto de vista. Tá? Então, na hora que a gente olha essa questão e sabe que a gente pode aplicar a arbitragem tributária, a gente vai ter que enfrentar algumas dificuldades, algumas discussões. A primeira delas é saber se eu preciso de lei complementar ou não.
Esse talvez hoje, gente, é o grande ponto que eu levanto para vocês, é o grande ponto de discussão daqueles que são favoráveis e contra. Tá? Eu sou dos que defende que eu não preciso de uma lei complementar, principalmente até para suspender a exigibilidade. Por que isso? Porque eu já tenho o CTN. Eu já consigo encontrar disposições do CTN que me ajudariam a suspender a exigibilidade e, com isso, eu não precisaria mexer, precisaria fazer apenas legislações ou federal, de âmbito nacional, ou uma legislação estadual. Então, o que eu tenho hoje de projetos? Estou colocando para vocês esses pontos, eu só tenho 15 minutos. Mas vamos lá. O que eu tenho de projetos? Surge, em 2019, um projeto do senador Anastasia, trazendo aqui o projeto de lei 4257, de 2019, que implantou a arbitragem tributária, tentando implantar a arbitragem tributária aqui no Brasil. Esse projeto surge sem que ninguém estivesse discutindo no grupo. Eu lembro que eu estava num seminário em Brasília com outros amigos sobre arbitragem, não tinha nada a ver de arbitragem tributária. Quando começa a pipocar no WhatsApp de todo mundo, mensagem, senadora Anastasia, arbitragem tributária, todo mundo olhou para a cara do falou, gente, mas de onde surgiu isso aqui? Foi o primeiro passo. O que se pretende com isto, que hoje, inclusive, está com o senador Portinho, que agora, 18 de abril, ele tomou a frente desse projeto, até porque o senador Anastasia não estava mais na CCJ. Então, ele tomou para si esse projeto para andamento. O que ele pretende? Alterar a lei de execução fiscal. Ele vai prever o seguinte, a lei de execução fiscal, você pode submeter, no momento dos embargos de execução, ou ao Poder Judiciário, você escolhe se você quer levar isto à arbitragem. Vou ter que oferecer garantia, vai estar garantido a execução, eu tenho que oferecer uma garantia normalmente, consequentemente eu vou ter suspensão de exigibilidade, porque eu vou ter que perguntar isto, vou ter que pedir isso como peço embargos de execução. Hoje, se eu entro com embargos, eu obrigatoriamente tenho que pedir a suspensão, senão o juiz pode não me dar. Eu vou fazer a mesma coisa dos embargos na arbitragem e vou colocar para lá. Então, ele prevê aqui modificar o sistema processual. Puxa, mas ele pode fazer isso? Pode. É uma lei de âmbito nacional que trata de execução fiscal e vai dar uma alternativa para colocar. Posteriormente a isto, surge o Estado do Mato Grosso, propondo também criar a arbitragem tributária no seu estado. Vejam só que, neste momento que está sendo discutido, a ideia é que eu substituo o procedimento administrativo do Estado do Mato Grosso, que hoje tem um tribunal administrativo para julgar, pela arbitragem. Você até ventou na época lá, então, talvez aqui as execuções fiscais estaduais, os procuradores, mediante acordo dos procuradores, poderiam submeter isso também à arbitragem. A gente tem falado lá no grupo, falar, olha, cuidado, que discussão sobre legislação processual é competência da União. Aqui vai dar inconstitucionalidade. Mas a parte estadual é competência do Estado. O Estado vai falar o seguinte, eu fiz um lançamento, quem vai julgar esse lançamento? Pode ser o Tribunal Administrativo, pode ser uma arbitragem, que é o que está sendo proposto lá. Há algum problema nisto? Nenhum. E surgiu depois um outro projeto de lei, número 4468, que ele prevê uma arbitragem no âmbito federal apenas, antes do lançamento. Então, ou seja, antes de vir uma fiscalização federal, se ele vai discutir sobre um assunto, se ele está pedindo documentos, por exemplo, do crédito que eu tive da exclusão do CMS da base de cálculo de PIS/COFINS. Eu já sei que ele vai me questionar, eu quero que seja implantada uma arbitragem, que eles chamam de arbitragem especial. Eu, particularmente, apesar de conhecer as autoras e os autores que fizeram esse projeto, eu não vejo nisto um projeto de arbitragem tributária. Tanto é que esse projeto sugere como utilização de legislação complementar a lei de transação tributária. Ele não sugere a lei de arbitragem. Então, já começa um pouco estranho nesse ponto, apesar de ele chamar de arbitragem, porque ele fala que se eu tiver um conflito, mas eu não tenho um conflito ainda. Eu tenho, nesse momento, um poder de fiscalização da União e querendo saber quais são meus documentos. E ela pode concordar ou não. Ele não tem um lançamento tributário ainda, para poder discutir. Logo, não tem um conflito. Então, do meu ponto de vista, esse projeto de lei precisaria ser conjugado com outro projeto 4257 e tentar melhorar um pouco. E vejo que no âmbito federal eu tenho antes do lançamento e depois do lançamento definitivamente constituído. O durante eu não tenho. Durante continua sendo CARF. Então, vamos tentar já estender para colocar também uma opção ao CARF. E aí as pessoas perguntam, mas que vantagem eu teria
que, em vez de ir para o CARF, de ir para a arbitragem. Sendo que o CARF, gente, assim como todos os tribunais administrativos que eu conheço, tem pessoas extremamente capacitadas para julgar. Então, qual seria a diferença? Primeiro, é uma decisão definitiva. Essa é a mágica da arbitragem. A sentença arbitral é definitiva e irrecorrível. Não sei que eu tenho uma nulidade, alguns pontos muito claros que eu tenho hoje na lei de arbitragem. Não sendo isto, ela é definitiva para o contribuinte e é definitiva para o Estado. O Estado ganhou? Ganhou. Não dá para levar, vou levar agora, vou entrar com uma ação anulatória, vou esperar uma execução fiscal, vou esperar... Não dá para fazer nada disso. Perdeu, amigo. Não tem essa conversa. E é um título executivo. Ou seja, acaba esse problema, vou lá, já posso até executar direto, não preciso nem ter um processo de execução para colocar nesse ponto. Então, esta é a vantagem. Qual é a desvantagem? É pago. A arbitragem custa. E custa um dinheiro que, não, dependendo da Câmara que você escolher, não é barato. Sendo que o CARF é gratuito. Qual a tendência? Bom, um processo de arbitragem tem que durar, no máximo, um ano e meio, não pode passar disso. Então, eu já ganho 1 ano e meio, eu resolvo o meu problema. O Estado por todos os lados. Contra a gente esperar anos, que a gente sabe que hoje os processos do CARF têm levado anos, principalmente dependendo do valor da discussão. E aí tem um ponto que eu confesso para vocês que eu fui provocado lá atrás pelo professor Paulo Corrado. Ele chegou para mim, quando acho que a primeira conversa que eu tive com ele sobre esse assunto, ele colocou o seguinte ponto: puxa, mas, Toledo, quem vai para a arbitragem são as grandes empresas, que têm dinheiro para pagar uma arbitragem. As pequenas não têm e vão ficar aqui. Porque aquele que não quer pagar, ele não vai pagar, seja em arbitragem, seja em execução fiscal, ele não vai pagar de jeito nenhum. Então, a gente está falando do mau devedor. Vamos falar do bom devedor. Para isto, precisa ser implantado dentro de um processo de arbitragem o que a gente chama de uma arbitragem expedita, né? No âmbito tributário. A arbitragem expedita é uma arbitragem mais simples, voltada para valores de menor discussão. Existe já isso? Já existe. A maioria dos regulamentos de câmaras arbitrais já prevê a arbitragem expedita. Ela é feita, em vez de 3 árbitros, ela tem 1. Ela não tem produção de provas por perícia, na verdade, as partes já apresentam todas as provas, e um único árbitro vai lá e julga. Vamos trazer isso para a arbitragem tributária, que é o que a gente tem tentado colocar lá em Mato Grosso, para dizer o seguinte: olha, eu tenho empresas de pequeno porte. Como é que essas empresas de pequeno porte vão poder ir para uma arbitragem? Primeiro, eu tenho que ter um valor menor para elas. Segundo, eu tenho que ter uma arbitragem mais rápida. Posso aplicar isso? Posso aplicar a arbitragem expedita. Devo aplicar. Porque a hora que a gente faz uma comparação, eu cheguei a ter uma oportunidade, num artigo que eu fui escrever, de estudar um pouco, abrir, acho que no Senai, se não me falha a memória, não lembro exatamente qual foi o órgão, para ver quantas empresas são empresas que estão no Simples, quantas são de pequeno porte. É a maioria dos varejos que a gente encontra saindo do nosso escritório, indo para a rua, são empresas que estão no Simples. São elas que também têm problemas e a gente precisa dar oportunidade de elas também levarem a discussão para a arbitragem. Se sair uma mediação, melhor ainda. Elas vão ser o principal freguês da mediação, para poder sentar com o fisco e falar: olha, vamos tentar negociar isso aqui, vamos tentar acertar, eu quero pagar, mas também não é tudo assim que está certo, não é tudo que está errado. Vamos evitar esse conflito, até para poder chegar. Tanto é que na arbitragem hoje comercial, a gente fala, você tem cláusulas escalonadas. Primeiro você sugere uma mediação, e se a mediação não der certo, vamos para a arbitragem. Vamos fazer isso, pegando o exemplo do professor Ricardo, para a área tributária. Vamos fazer um escalonado que os estados, os municípios têm, a União também, a previsão de mediação. Se não der certo, bom, aí vamos para a arbitragem, não tem jeito. Mas vamos tentar passar por uma mediação antes. Dá para fazer isso? Dá. Então, esses são os pontos assim que já está acabando meu tempo aqui, meus 15 minutos, antes que o Lucas levante, que ele já deu uma olhadinha para mim, já achei que ele ia levantar a placa agora, para não ocupar o tempo da Fernanda, que eu quero escutar muito elas falando também. Mas esses são os projetos, essas são as ideias que tem. Está tudo no papel ainda. Mas existem entidades, IBAT, o IBET, FGV, existem entidades que têm trabalhado muito para que a arbitragem, de fato, aconteça no Brasil, para a gente ter como um método alternativo. Tem um professor de Portugal, o professor Francisco, toda vez que eu falo que o método alternativo, ele quer me matar. Mas ele não gosta desse nome, mas é um método alternativo, é a opção que eu vou ter de poder levar ou não, sabendo dos riscos, das vantagens e das desvantagens de uma arbitragem. Esse é o ponto. Eu fico aqui, inclusive, Lucas, totalmente à disposição. Queria agradecer muito a você, ao Paulo Aires, ao Paulo também, Sotomar Borges, pela oportunidade de estar aqui com vocês.
e principalmente pela oportunidade de eu poder escutar o Ricardo, a Andréia, o Paulo e a Fernanda falando, que acho que aqui eu aprendo muito mais do que eu posso passar. E fico aqui à disposição de todo mundo. Obrigado, viu? Obrigado, professor Toledo. Eu gostaria de agradecer agora, aproveitar e agradecer a todos que já falaram, que todos respeitaram o limite de tempo de 20 minutos. Eu nunca vi isso no evento. Não me botaram na situação de, nessa primeira experiência de mediação aqui de um evento, eu ter que levantar a plaquinha. Então, agora, direcionado a você, professor Toledo, obrigado pelas considerações, obrigado por ter aceitado o convite. Realmente, o tema da arbitragem, como você falou, a gente precisa tropicalizar, né, abandonar um pouco o modelo de Portugal e começar a pensar na arbitragem no Brasil. E naquele momento que você falou, né, da indisponibilidade do interesse público com relação à arbitragem, gostaria de dizer que isso já estragou a minha viagem, uma das primeiras viagens internacionais para Portugal, que cheguei lá e tinha, né, uma câmara de arbitragem. A arbitragem tributária, eu já fiquei completamente travado no terceiro dia de viagem, só ficava ali no Google tentando entender o que era arbitragem tributária. Alguns anos passaram e a gente está discutindo realmente a arbitragem em direito tributário aqui no Brasil. É muito interessante também essa questão da necessidade ou não de uma lei complementar, né? E aí já acaba caindo um pouco no meu tema mais comum de pesquisa, que é sobre repercussão geral no STF. Se tiver uma lei que não for lei complementar, vai chegar lá no STF, em repercussão geral, para saber se vale a lei da arbitragem. E se tiver lei complementar, vai chegar também, por algum motivo, no STF para eles falarem se vale ou não. Então, essa discussão de lei complementar já chegou um pouco no meu campo aqui, eu me senti bem quando você falava desse ponto. E também sobre a situação dos custos. Realmente, você pensar em uma arbitragem de menor custo e mais rápida para aqueles contribuintes, que são a maioria dos contribuintes, é um assunto importante. Então, queria novamente agradecer, professor. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado pelas considerações. E, novamente, eu digo para todos os ouvintes, se alguém tiver alguma questão, pode mandar agora, ou mandar por e-mail, mandar no chat, que a gente procura compor com os professores para, né, nesse intuito de consenso aqui, a gente vai tentar compor, fazer uma composição dos professores para conseguir as respostas às perguntas. Agora, eu vou passar a apresentação. Na verdade, antes da apresentação, gostaria novamente de mencionar, né, aqueles que tiverem interesse no tema da arbitragem, por favor, mandem e-mail para o IBET falando sobre o tema da arbitragem, para a gente conseguir uma nota turma, e vocês vão ter a experiência da coordenação do professor Toledo, com certeza vai ser interessante, e a gente vai conseguir implementar a arbitragem no Brasil. Eu até ia fazer uma questão, né, sobre se você tem um caso, né, tributário muito complexo, um planejamento tributário, eu ia tentar criar um problema do professor Toledo e do professor Ricardo Almeida, mas o professor Toledo já disse que é bom que tenha uma mediação antes, então não vou dizer qual que vocês prefeririam, se o caminho da arbitragem ou o caminho da mediação, que você já respondeu antes. Estragou a minha pergunta, que ia gerar uma briga entre os palestrantes. Mas agora sim eu vou começar a apresentar a professora Fernanda Parisi, professora do IBET Rio, junto com o professor Leonardo. A professora Fernanda é mestre e doutora pela São Paulo. No doutorado, falou sobre a transação tributária, que é o tema que ela vai falar hoje, né? Ela fez sua tese no tema da transação. A professora Fernanda é diretora da BDF, é advogada e também tem diversas participações, não só em transação especificamente, mas também participa do projeto de Porto Alegre com o professor Ricardo Almeida e os demais na implantação da mediação. Então, professora Fernanda, obrigado por aceitar o convite, mas nesse caso não é muito um convite, que ajudou a organizar o evento, capitaneou o evento. Então, você está com a palavra, professora. Bom, é sempre uma alegria muito grande estar aqui no nosso Tributação em Perspectiva do IBET Rio de Janeiro, estar com colegas tão incríveis aqui, o Ricardo, o Paulo, o Toledo, o Lucas e a Andréia, minha querida ex-aluna, uma das alunas mais brilhantes aqui que passou pelo IBET Rio, uma super profissional com super conteúdo. E é um pouco do que o Toledo falou, a gente aprende muito com os colegas e com os alunos, muitas vezes mais do que eles com a gente, né? Enfim, eu tenho que elogiar a atuação do Ricardo no projeto da mediação. Ele foi um líder do projeto, assim, com afinco, com uma profundidade. Eu aprendi muito sobre mediação, e para mim foi uma experiência assim incrível, não só por ser o projeto pioneiro no Brasil, né,
mas pela forma que todos os colegas de Porto Alegre, a Cris, a Ana, a Patrícia, o Rodrigo, enfim, todos, atuação assim brilhante, foi um privilégio ter podido participar desse projeto, e a gente está fazendo história, porque cá entre nós, eu acho que de todos esses 4 institutos que nós estamos tratando, o que eu achava que era o mais difícil de ser implementado era, de fato, a mediação, né? E até a transação eu vivi muito isso, eu tive o meu primeiro contato com o tema em 2009, que eu fui assistir uma palestra do professor Heleno Torres na Anshan, de São Paulo, e me apaixonei pelo tema. Quando eu defendi o meu doutorado, eu escolhi esse tema para fazer a minha tese, defendi em 2016. Em 2017, eu publiquei o livro sobre transação, não sei se dá para ver que está esgotado, e está super desatualizado, né, gente? Porque em 5 anos aconteceu muita coisa, e eu lembro, o professor Roque Carrasa foi meu orientador, falando, Fernanda, seu trabalho está muito bom, eu tive... assim, foi super reconhecido, fiquei muito satisfeita e tudo, tirei nota máxima, recomendação de publicação, graças a Deus consegui publicar, mas eu lembro muito bem dele falando, Fernanda, pena que isso dificilmente vai se tornar uma realidade. E hoje a gente vê a transação como uma realidade crescente, evidentemente ainda é um instituto muito incipiente, mas eu tenho que fazer todos os elogios para a Procuradoria da Fazenda Nacional, que com profissionalismo, uma dedicação, faço os elogios na palavra do meu querido amigo João Gronier, também a doutora Lana, entusiasta da transação, enfim, eu acho que a gente tem que deixar antigos paradigmas um pouco ultrapassados, que esses institutos não poderiam se tornar realidade, e a gente vê que eles são uma realidade. E eu até iria um pouco mais além, se me permitirem, sair um pouco da esfera só do jurídico. Eu vejo a transação, a mediação, a arbitragem e o negócio jurídico processual como verdadeiras boias de salvação para a economia do Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a transação ganhou muita força com o colapso do judiciário, com fatos concretos e estatísticos de que muito do que assola o judiciário são os processos tributários. Eu posso falar, não, assim, não é porque o Paulo está aqui entre nós, que é um excelente juiz, mas eu tive a oportunidade de fazer estágio na Justiça Federal de São Paulo, eu vi o outro lado das dificuldades, do empenho que os magistrados e as equipes precisam ter para conseguir julgar com a pouca estrutura que é disponibilizada, em termos de pessoal, até de computador. A minha juíza levava o notebook dela para as estagiárias poderem trabalhar. Então, e o que a gente vê? O risco Brasil, acho que o Ricardo tocou nesse ponto. A questão da problemática do judiciário, de algumas mudanças de opiniões, que a gente tem um pouco mais de segurança jurídica, hoje com o tributário mudando para a sistemática de paradigmas, mudou muito a advocacia tributária da época que eu comecei, né, gente? Porque não parece, mas já são 20 anos aí de formada. Não tem muito filtro nessa câmera, não, mas brincadeiras à parte, eu vejo que essas soluções vão dar um boom na economia, porque você consegue eliminar conflitos, tempo, né, principalmente com as técnicas que são preventivas, como a mediação de conflitos, porque isso gera um custo e um risco Brasil muito alto, que afasta investidores, né? Então, poxa, mas se eu fizer um planejamento e não tiver muita segurança, eu sempre vou partir de uma premissa de que o contribuinte é bandido e multas altíssimas, e como o Ricardo falou, não necessariamente é uma ciência humana, é preto no branco, que a gente precisa desmitificar essa questão da fenomenologia de incidência, né, e da qualificação dos fatos. Então, eu vejo esses institutos como fundamentais para melhorar a nossa economia, no sentido de evitar mais conflitos. É muito dinheiro que se gasta, né? Inclusive as procuradorias, o judiciário, para resolver esses conflitos, e a gente sabe que não tem solução. A maior parte das execuções fiscais, o percentual que logra êxito na cobrança da dívida ativa é muito pequeno, né? Então, a transação é uma realidade hoje por conta disso, e ela é fundamental. E para entrar um pouco mais no tema, eu queria só tecer algumas considerações sobre o Instituto da Transação, e falar que, embora a gente tenha acompanhado desde a publicação da Lei 13.988, aqui eu vou falar só do âmbito federal, porque não temos tempo para falar de outras transações até hoje, a gente vê o quanto ela evoluiu
os milhares de transações que foram celebradas. Hoje a gente tem específicas para planejamentos de PLR, a gente tem para o FGTS, para o Simples Nacional, mas ainda temos um modelo de transação, embora a adesão já nem esteja mais aberta, hoje a gente tem até dia 29 de abril a excepcional e a extraordinária, que deve ter uma prorrogação, acredito que deva ter a prorrogação aí do prazo, mas ainda é um instituto que não está manifestado na sua potência máxima, vamos dizer assim. Por quê? A transação não deixa de ser um instituto do direito civil, né? Que é um acordo entre as partes com concessões recíprocas que visam solucionar um conflito. Hoje a gente tem no Brasil, né, diferentemente de Portugal e outros países, a transação como terminativa apenas de conflitos, né, e também como uma forma de extinção do crédito tributário. Mas ainda se tem muitas dúvidas sobre a natureza jurídica da transação. Quando eu estudei para o doutorado e acabei fazendo o livro, das minhas concepções, a partir das minhas análises, para mim ficou muito claro, eu entendi que a transação é um contrato bilateral, um acordo de vontades que pressupõe concessões recíprocas. Hoje a gente consegue ver as concessões do fisco materializadas de uma forma bastante clara nas reduções de penalidades, na concessão de prazo, de moratória, a gente tem algumas com 7 anos, algumas com mais anos, e tem a individual que dá uma margem de discricionariedade muito maior para o acordo, né? Então a gente consegue ter condições especiais e, entre aspas, customizadas para aquele contribuinte, mas o fato da vida é que as concessões que o contribuinte está fazendo ainda são poucas, né? Basicamente ele está concordando em não discutir mais o mérito daquela tese tributária, ele não tem muito poder de decidir sobre a manutenção ou não de garantias, e eu nem estou dizendo que é errado, tá? Ele não poder abrir mão das garantias, porque a gente tem que pensar na supremacia do interesse público, mas o que eu vejo, ainda precisamos caminhar muito no sentido de dar mais discricionariedade, confiabilidade, porque o procurador da Fazenda, ele precisa ter mais, é o que o Ricardo fala também um pouco do poder de barganha, na mediação, de discricionariedade. A gente precisa ter mais, dar mais poder para a Procuradoria e para os contribuintes para poder fazer as concessões recíprocas, entender mais as características dos contribuintes, o que hoje só temos um espaço efetivo na transação individual, mas eu acredito que isso vai se tornar uma realidade e vai crescer nas outras transações também. E o que eu acho que é o caminho também do futuro é permitir que o principal seja objeto da transação. Hoje a gente só vê concessões nas penalidades, nas multas, juros, não as multas de atos criminosos, obviamente, mas o que acontece? Na verdade, pegando um pouco o gancho de uma ideia que o Toledo trouxe, essa suposta indisponibilidade do crédito tributário, ela não existe, né? A gente tem a prioridade, garantias e privilégios do crédito tributário, mas não está escrito em nenhum momento, pelo menos se alguém encontrar, me avise, porque eu não encontrei nem na Constituição, nem no Código, nem nenhuma norma de direito positivo que o crédito tributário é indisponível. Tanto é verdade que existem as isenções, as remissões e as anistias, que inclusive estão regulamentadas no Código Tributário. Se o crédito tributário fosse absolutamente indisponível, não poderia existir nem isenção, nem anistia, nem remissão, que é o perdão do principal, inclusive. Então, acho que o caminho da transação é esse, precisa permitir também que se abra a mão do principal. E eu não vejo como isso pode gerar um estímulo ao descumprimento da obrigação tributária, né? Porque o fato de você transacionar e permitir que o governo, o ente tributante, abra a mão do crédito tributário, seja penalidade, seja principal, na verdade, é dar concretude ao princípio da supremacia do interesse público. Por quê? É interesse público arrecadar, mesmo que ele tenha que arrecadar menos. É mais importante arrecadar e ter dinheiro, porque nós vivemos na fase do Estado Social Democrático de Direito prestador de serviços, e aí a professora Maria Silvia explica muito bem isso no direito administrativo, é a fase de Estado Democrático de Direito que nós estamos. Então, a receita tributária é fundamental.
né? Eu sou tributarista, tenho as minhas ideologias, né? Que a gente não tem a contrapartida, mas não é errado pagar tributos. É o certo, a gente precisa pagar mais tributos. Na verdade, precisa haver mecanismos para que não haja tanta sonegação e para os que pagam não paguem pelos que não pagam. Né? O que a gente precisa é eficiência da administração pública, inclusive da administração tributária, para que esses recursos voltem para a gente. Né? Então, eu acho que a gente precisa sair um pouco desses mitos e entender que a transação, graças a Deus, hoje é uma realidade, e ela vem sendo desenvolvida com brilhantismo dentro do contexto e das ferramentas que nós temos disponíveis hoje, mas ela ainda é uma criancinha no Brasil, quase que um recém-nascido. Daqui a alguns anos a gente vai ver ela se tornar uma criança mais forte, mais robusta, e vai ter os irmãozinhos, que são a mediação e a arbitragem, além do negócio jurídico processual, que, pegando agora um gancho do que o professor Paulo falou, que você tem essa margem do negócio jurídico processual atípico, que extrapola os limites do processo e que traz esse viés de transação muito grande, né? Eu lembro um amigo meu falar, mas eu já faço transação há muito tempo no negócio jurídico processual. Então, eu acho que é importante a gente entender um pouco mais desse instituto, nas suas características e nos seus traços conotadores, já que nós vamos lidar com isso por muitos anos. E um outro aspecto que, então, eu queria colocar, que eu vejo a transação como um contrato bilateral e não um ato administrativo especial, que eu acho que é muito importante, e além dessa questão da supremacia do interesse público, é a gente entender quais são os efeitos da transação. Né? A gente vê que hoje ela tem uma suspensão da exigibilidade, do crédito, mantém a garantia, o que é indispensável para que se possa seguir a transação, né? E para que o contribuinte tenha segurança jurídica e possa continuar praticando seus atos, emitir CND, que muitas vezes é fundamental para a atividade dele. Mais um ponto, agora eu vou jogar minha pimenta aqui, que eu acho que é muito importante, que vai ser tema de debates, é a questão da qual é o efeito da transação? Ela extingue o crédito tributário ou ela extingue todas as características daquela obrigação tributária e daquele lançamento? Será que quando o contribuinte celebra uma transação, um acordo que, em essência, pressupõe concessões recíprocas, ele está criando uma nova obrigação, uma nova ação que foi extinta? Muitos vão dizer, não, Fernanda, porque se ele for excluído da transação, automaticamente vai voltar todo o débito sem os benefícios, como acontece nos parcelamentos especiais. Mas será que, apesar de a lei dispor dessa maneira, eu realmente não tenho uma transformação da obrigação tributária? Eu sei que isso foi usado como os advogados que defendiam seus clientes quando eram excluídos do refis, e de todos os refis, PET, PRT da vida, vinha lá aquela coisa que discutia, né, que não, que na verdade era uma inovação, e aí o governo percebeu essa brecha e começou a colocar nas próprias leis dos parcelamentos que se aderia, que eles não constituíam inovação, né, para derrubar esse argumento, e o contribuinte aderiu porque quis, sabendo que aquilo não é uma inovação. Mas, ainda assim, me parece, na minha humilde opinião, que a transação, além de extinguir o crédito tributário, ela tem um efeito prático de criar uma nova obrigação. Eu celebrei um contrato é lei entre as partes. Eu celebrei um contrato transformando o lançamento tributário original num novo lançamento pela transação. Sei que muitos vão discordar de mim, mas estou aqui com cara e com coragem, falando a minha humilde opinião. Afinal de contas, a gente estuda e pensa para tentar desvendar uns institutos jurídicos. Então, muito embora a gente tenha aí né, nós pensarmos que o primeiro PL, o 5082 de 2009, não vingou, né, ficou lá estagnado no legislativo, tivemos a lei 13988, que foi a que conseguiu realmente tornar a transação um instituto mais efetivo, nasceu a criança, vamos dizer assim, porque a gente tinha algumas legislações, Estado de Minas, uma lei linda do Rio de Janeiro, que depois teve a segunda lei em 2021, perdão, mas a gente tem uma lei super bem construída aqui no município do Rio, que é inspirada no PL, no 5082, mas aperfeiçoando
o PL, inclusive com órgão técnico para analisar e tudo, as comissões da transação. A verdade é que ainda estamos no comecinho da transação, né? É um bebê, é uma criancinha de pouquinhos anos. Então, a gente ainda vai falar muito sobre isso, ainda vai ter muita discussão, e a gente vai ver também no futuro o contencioso da transação. Não só o contencioso que já existe, né, que o contribuinte pode se defender se ele for excluído da transação, ele apresenta algum recurso. Temos um contencioso muito interessante, que na verdade não é um contencioso tanto com caráter de briga, de interesses antagônicos, que é a questão da revisão da CAPAG, porque vocês sabem que existe um rating, né, e muitas pessoas não atentam a isso, muitas pessoas falam, Fernanda, o que você acha? Vamos trocar uma ideia sobre a transação, e eu falo, mas você já olhou a CAPAG do seu cliente? A classificação da capacidade de pagamento? Porque a Procuradoria ainda não tem condições e nem poder discricionário para poder celebrar transações com os contribuintes que têm uma alta capacidade de pagamento, né? O que você mais consegue, principalmente individual, é o C e o D, que são aqueles de dificílima ou impossível recuperação. Mas a transação, ela tem muito potencial e ela tem que crescer e se desenvolver para que outros contribuintes possam, mesmo com uma capacidade de pagamento maior, celebrar a transação. E aí, eu nem sei como que eu estou de tempo, Lucas, eu não olhei no relógio quando eu comecei a falar. Então, estamos em 16 minutos. Tirei aquela Então, eu já parte vou me inicial da encaminhar para a apresentação. conclusão. E aí, eu acho que é importante ver que já existe essa possibilidade, que é uma espécie de contencioso administrativo, de você fazer um pedido de revisão da capacidade de pagamento, que é muito importante, porque às vezes o fisco não tem, pelas informações das obrigações tributárias do contribuinte, o cenário total. Ele não sabe o quanto o contribuinte tem de dívidas com fornecedores, no direito civil, que vão impactar a sua capacidade de pagamento em termos globais. E, para encerrar, e ainda nesse contexto de estamos falando de institutos muito novos, eu também me pergunto como que vai ser a atuação, principalmente para as grandes empresas que são auditadas, as SAs, etc., para as auditorias e para os comunicados, né, os CPCs, de pronunciamentos contábeis, como eles vão tratar os ratings e os riscos, né, e até quando a gente tem as notas explicativas de balanço e tudo, dos casos, principalmente os que envolverem grandes valores, que estão sendo objeto de transações ainda não celebradas, que estão em análise, de negócios jurídicos processuais, de arbitragem tributária e de mediação. Então, eu só queria colocar que também vamos ter essa outra parte para pensar e para nos preocupar conforme esses institutos forem ganhando força na nossa vida prática. Eu sempre me empolgo, porque é o tema que eu mais gosto de todos, obviamente, mas eu vou segurar a onda aqui, porque eu quero muito ouvir a Andréia, que ela tem uma parte super interessante aí para falar da transação. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema. Obrigado, Fernanda. Foi realmente muita sorte você ter sido escolhida para falar nesse tema, né? Nem foi você que sugeriu, realmente, organizou o evento, mas você deu a sorte de ter sido convidada. Obrigado pela palestra. Né? Quase não influenciei essa escolha. A gente estava esperando, né, chegar. Já estamos no 5º episódio, a gente achava que ia chegar essa sugestão em algum momento. Mas obrigado por ter sugerido. Realmente são temas muito relevantes, né? A transação e todos os demais que nós estamos tratando hoje de métodos consensuais. Eu realmente achei muito interessante o que você falou, que ainda não estamos na potência máxima da transação, a gente ainda está no comecinho, é um bebê ainda, e talvez vocês estejam ouvindo aqui da sala ao lado o meu bebê chorando, então peço desculpa se estiver interferindo quando eu abro o microfone, mas realmente a gente está no momento inicial, e um ponto, até para passar logo para a Andréia, para a gente conseguir, hoje a gente vai conseguir realmente manter o tempo, eu estou muito orgulhoso disso, mesmo que eu não tenha feito nada para isso, tenho até atrapalhado nessas minhas intervenções, mas como você falou de eventual desestímulo ao pagamento espontâneo, né? E eu não acho que seja necessariamente que isso vá acontecer. A gente tinha as discussões, né, com um refis atrás do outro, que isso poderia desestimular o pagamento espontâneo, mas é importante a gente ter a pesquisa nessa linha. Será que a transação vai desestimular o pagamento espontâneo? Somente agora a gente está falando daqueles
pagadores que não têm condição de pagar, né? Nesse momento inicial. Então, é importante que a gente faça pesquisa para saber se isso está influenciando. E também é importante que a gente tenha em mente que uma coisa que desestimula muito o pagamento espontâneo do tributo é o tempo do contencioso. E todos esses mecanismos alternativos que a gente está conversando, sobre os quais a gente está conversando hoje, eles visam desafogar esse contencioso para acelerar o processo como um todo, para aquele contribuinte que não quer pagar se sentir estimulado a pagar, porque, olha, o tempo não vai mais favorecer, você não vai conseguir mais se financiar através de tributos, não é porque você vai ter uma transação lá na frente, mas é porque você vai ter que pagar logo, a discussão vai acabar rápido, né? A arbitragem de 1 ano e meio, ou então um contencioso mais curto que desafogou os temas mais complexos, tudo isso é muito importante e todos esses mecanismos em conjunto eles podem ajudar. Mas, já encerrando e passando para a Andréia, porque realmente vai ser interessante o aspecto que ela vai falar da transação na recuperação judicial. A Andréia, como já falado, né, ao longo do evento de hoje, aluna do IBET Rio, está, né, na fase de conclusão máxima, né, só faltando a monografia. A Andréia é especialista em direito tributário, tá se especializando em direito tributário pelo IBET, mas também especialista em tributário, previdenciário de trabalho pela Escola Paulista de Direito, possui LLM em Direito Corporativo do IBMEC, é advogado especialista na Vale e fala muito bem. Então, vocês vão ter, aqueles que estão ouvindo, vão ter uma experiência muito boa agora. Andréia, a palavra está com você. E obrigado por ter aceitado o convite. Acho que o microfone está fechado ainda. Problemas tecnológicos aqui, um problema entre teclado e a cadeira, seríssimo. Bom, Lucas, muito obrigado. Assim, é uma honra estar aqui nesse painel com a queridíssima professora Fernanda, professor Paulo Souto também está escondidinho ali, o Ricardo Almeida, José Toledo, Paulo Conrado, enfim. Eu confesso que é a minha primeira palestra, eu estou um pouco nervosa, mas, bom, o que eu quis trazer? Eu quis trazer um pouquinho, porque quando se fala em transação, se fala em mecanismos de resolução de litígios, acho que se pensa muito na legislação tributária, mas eu acho que é importante a gente avaliar como a legislação civil também e a própria jurisprudência evoluiu nos últimos 20 anos. Então, quando a gente pega, por exemplo, o antigo Decreto-Lei 7661, que regia, então, as falências, assim, dá um certo choque, porque o primeiro artigo você já começa, considera-se falido. Então, não pagou, não depositou, não ofereceu bens a penhoras, você está falido. E você vê que toda a legislação até então, o foco é vamos pagar uma dívida, não tem uma dívida, se você não pagar a dívida. E o que você vê foi uma mudança cultural nos últimos anos para reverter, não, o mais importante não é a dívida, é a preservação da empresa. A empresa tem uma função social, ela gera empregos, ela gera... Então, acabar simplesmente com a empresa, fechar, olha, faliu, quebrou, fechou, na verdade, você está tirando a própria fonte de futuros tributos, você está tirando fontes de emprego. Então, a ideia é ajudar empresas em crise a se soerguer. Então, qual é o princípio da recuperação judicial, que até então não existia, né? Na época era concordata, que era simplesmente uma forma de se suspender a falência, onde se dizia, olha, você não pagou, você está falido. Porém, se você conseguir pagar à vista 35% das suas dívidas e pagar todos os seus tributos, eu suspendo a sua falência. Então, era uma condição, assim, para quem está em crise, quase impossível, né? Quando você chega, normalmente, a crise, ela não vem assim, não bate um raio, hoje eu estou em crise. Não, é algo que vai acontecendo paulatinamente quando você vê seu passivo, já não só tributário, todo o seu passivo acaba superando em muito a sua capacidade de recursos de curto prazo. Então, só através realmente de parceria com os credores, com o fisco, o refinanciamento e outras estruturas, você consegue ajudar essa empresa a ter uma sobrevida e se tornar viável, como a gente tem vários casos hoje, lojas americanas saindo da recuperação judicial, a Eternit, que passou por um turnaround fantástico, né, quando ela teve lá a suspensão
Quando houve a proibição do amianto, que era a principal matéria-prima, enfim, ela ficou totalmente privada e, ao longo dos anos, com o apoio dos acionistas, dos credores, ela conseguiu se erguer e, recentemente, ela começou a distribuir dividendos, inclusive. Então, eu acho que é muito interessante esse foco, essa visão da função social da empresa. E isso a gente viu com a implementação da Lei 11.105, onde ela começa com as resoluções gerais e ela faz uma declaração de princípios. Olha, a recuperação judicial e a falência, ela se rege pelo seguinte objetivo: ela faz uma declaração inicial principiológica que vai guiar depois as interpretações dali decorrentes. Então, e junto com a Lei 11.105 também houveram, né, algumas mudanças. A Lei Complementar 118, publicada na mesma época, fez algumas mudanças no Código Tributário. E aqui começou não, eu acho que melhorou um pouco, porque antes você tinha, olha, a condição da concordata que você pagasse todos os tributos, e aqui criou-se como condição para a concessão da recuperação judicial que fosse apresentada a certidão negativa. Então, somente mediante a apresentação do certificado de regularidade é que se poderia buscar a concessão de uma recuperação judicial. Essa mesma lei introduziu o artigo 155-A, que dispõe que uma lei específica vai tratar depois de um parcelamento especial voltado às empresas em recuperação judicial. Lembrando que, na verdade, o parcelamento foi introduzido lá no CTN em 2001. Em 2005, introduziu-se essa condição, que seria um parcelamento especial para as empresas de recuperação judicial, mas ainda sem sem tratar especificamente da transação. Esse parcelamento especial ele foi introduzido em 2014, onde foi criado um parcelamento, a possibilidade de pagamento em 84 parcelas, lá seguindo um escalonamento de acordo com o tempo. Em 2020 veio a lei de transações, mas também a recuperação judicial ficou meio que no limbo, né? Ela acabou, assim, aplicava-se regras gerais de parcelamento à recuperação judicial. Então, em 2020 é que eu acho que houve esse fortalecimento, realmente, olha, há uma atividade colaborativa. A recuperação social, ela precisa ter uma colaboração entre o fisco e a empresa. Então, não é só defender, olha, essa aqui é a dívida do fisco, essa aqui é a porçãozinha do seu patrimônio que você vai pagar ao fisco, esse aqui é para pagar o resto. Não, é um todo. A empresa é um organismo vivo, ela depende dessa conjugação de esforços para ela conseguir se erguer. Então, eu não posso olhar o passivo dividido, eu preciso olhar o passivo como um todo e dali, então, montar o meu plano de pagamentos. O que é viável para a empresa conseguir se erguer naquele espaço de tempo. E daí, então, assim, como o tempo é curtinho, eu já vou entrar logo na controvérsia. Eu acho que a principal controvérsia que nós identificamos a respeito da recuperação judicial é realmente essa exigência da certidão negativa. Então, recentemente, em setembro de 2020, né, foi julgado pelo ministro Luiz Fux um pedido de liminar numa reclamação que dizia, olha, o artigo 155 dizia que, enquanto não houvesse um parcelamento específico, aplicava-se o geral. Mas agora nós temos um parcelamento específico. A Lei 10.522 foi regulamentada, foram criadas várias opções. Eu tenho lá a opção 10A, 10B de parcelamento, eu tenho a opção do artigo 10C, que é a transação propriamente dita, inclusive que dá condições mais favoráveis à empresa em recuperação judicial. Ela pode ter um desconto de até 70% de multa, juros e encargos. Ela tem um prazo diferenciado, ela pode ter até 120 meses para pagar. Se for, no caso, empresa de pequeno porte ou empresa no simples, ela pode ter até 20% a mais de prazo, enfim. Considerando que foram criados parcelamentos específicos, que já foi regulamentada, ainda aplicar-se essa jurisprudência que até então vinha dizendo que o único motivo para se exigir a certidão seria a falta dessa regulamentação. Então,
num processo no STF, desculpa, no STJ, a ministra Nancy, ela diz o seguinte: olha, apesar de já termos a regulamentação, na verdade eu tenho uma antinomia entre o artigo 57, que exige a certidão negativa, e o artigo 47, que diz que, olha, eu tenho aqui uma função social. Existe uma desproporcionalidade, porque no momento que eu digo, eu não concedo a recuperação, você não vai poder, enquanto não negociar com o fisco. Na verdade, você está dificultando a própria fazenda, porque ela fica impedida de continuar o negócio dela. E se ela for liquidada, o que acontece é que a fazenda está no terceiro nível de credores, né, de preferência de credores. Então, você tem uma desproporcionalidade e é viável, ao longo do processo de recuperação judicial, você fazer essa transação, sem contar que nem sempre é simples. Uma coisa é você fazer uma transação com a União, é um ente só. Mas imagine, por exemplo, você tem uma empresa que atua, vamos supor, 10% do território nacional prestando serviço. Ela tem aí 500 municípios como devedores. Como é que ela vai promover 500 certidões negativas para poder propor a recuperação e ter aquele respiro, aquele fôlego que ela precisa para poder continuar? Então, realmente, é muito desproporcional. Só que o que a Fazenda aqui questionou foi o seguinte: não, mas espera aí, princípio da proporcionalidade, você está afastando por questões constitucionais o artigo do CTN, e isso fica reservado à reserva de plenário. Isso aqui você está violando a súmula vinculante número 10. Posteriormente, entretanto, o Toffoli julgou isso aqui em dezembro de 2020, ele julgou o seguinte: ele pediu esclarecimento à ministra Nancy e ela falou o seguinte: olha, na verdade, apesar de eu usar um princípio constitucional para justificar o porquê que nós fizemos essa interpretação, toda a causa foi infraconstitucional. Inclusive, no ADC 46, que foi impetrado pelo governador do Distrito Federal, justamente que questionava, né, a liberação da recuperação judicial sem a concessão das certidões, e o Supremo entendeu o seguinte: não, isso é infraconstitucional, isso aí eu estou vendo a interpretação do CTN com a Lei 11.101 e não tem nada constitucional, em momento nenhum foi alegado aqui infringência a um princípio constitucional, ainda que se use a proporcionalidade para julgar. Então, transitou em julgado nesse sentido: olha, sim, você pode pedir a recuperação judicial a despeito de você não ter uma certidão de irregularidade fiscal. Bom, desculpa, estou um pouco nervosa, mas muito obrigada a todos. Fiquei dentro do meu tempo. Tá ótimo, André. Imagina ficar nervosa. Olha, se todos nervosos falassem assim, estava ótimo. Muito obrigado, Andréia. A gente já esperava, né, com você falando que seria uma excelente apresentação, né? A Andréia, ela era responsável por atrasar todas as aulas do IBET, seja as aulas de quinta como as aulas de sábado, nos questionamentos e os apontamentos que ela fazia, que eram tão bons que a gente tolerava os atrasos da turma como um todo. Ninguém reclamava, mas a gente só aproveitou para comentar agora, para fazer uma questão pública aqui. E hoje se manteve no tempo, que era o nosso maior receio. O nosso receio nunca foi que a Andréia não conseguisse expor de maneira brilhante o assunto. E sobre o assunto especificamente, André, realmente a questão da exigência da CND e da proporcionalidade é algo gritante, mostra como a gente precisa sair dessas questões tão limitadas num processo que ele não se vê para a solução da questão, como o professor Ricardo Almeida trouxe no início, né, de olhar para o passado quem está certo e não pensar no futuro, ou pensar nos interesses e tentar resolver o problema. Olha, você quer que a empresa se mantenha para que ela pague todos os seus credores, inclusive a fazenda. E aí você ter um óbice que prejudica a própria fazenda sendo observado, isso chega no alto do nosso Poder Judiciário, isso não consegue ser resolvido, ficam mantidas as exigências desproporcionais, realmente não faz nenhum sentido. Então, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter falado também.
Eu acho que a Fernanda deve querer fazer algum comentário adicional com relação à Andréia, antes da gente partir para o sorteio e para os agradecimentos finais a todos os palestrantes. Eu só queria dizer que a Andréia debutou aqui a primeira palestra com muito êxito. Parabéns, Andréia. Obrigada. Então, para fazer o sorteio, pessoal, eu vou pedir a Andréia e a Fernanda. A Andréia que deu o dia do aniversário e a Fernanda o mês, para a gente poder, entre os ouvintes, que eles mencionam quem tem um dia mais próximo e o mês mais próximo ao da Andréia, para a gente sortear o dia mais próximo da Andréia e o mês mais próximo do aniversário da Fernanda, para a gente sortear o livro. Andréia, então, qual seria o dia? 29. Dia 29, Fernanda, o mês? Dezembro. Então, nossa, 29 de dezembro. Se alguém estiver nascendo perto do Natal, do Ano Novo, depois, pessoal, bota no chat para a gente poder... O ruim poder... é que só ganha um presente, né? O mesmo presente de Natal e aniversário. Então, mas agora vai ganhar um livro extra fora do presente. Então, pessoal, se vocês puderem botar no chat, mas enquanto isso eu vou fazendo o Augusto querendo que o aniversário do pai funcione para o sorteio. Enquanto o Glaucio no dia 2 de junho, gente, vocês não estão ajudando. Quem estiver mais perto do aniversário ali em dezembro ou janeiro, por favor, se manifeste para conseguir ganhar o livro, e depois essa pessoa entre em contato com a Heloísa no Instagram do IBET. Para o encerramento... Fala, Paulo, pode falar. Deixa eu aproveitar aqui os últimos 3 minutos do professor Ricardo, que disse que vai precisar sair aqui para uma reunião. Só queria fazer uma única pergunta, professor Ricardo. O senhor acredita que a gente pode falar em decadência do conceito de sigilo fiscal? É essa a sua visão? Ou a exposição do senhor, o raciocínio do senhor passa por uma simples mitigação desse conceito? É uma outra palestra, né, Paulo? É uma outra palestra. Eu acho que, sim, a gente já vem assistindo uma decadência, se a gente pode falar, ou uma mutação do sigilo fiscal, né? Eu acho que a gente, na era dos dados enfim, no novo conceito de proteção de dados, né, a gente vai ressignificando o sigilo fiscal, porque é uma sociedade panótica, né? Uma sociedade panótica. Então, e é uma sociedade que ela própria vai expondo, como dizia Hannah Arendt, né? Você já não tem mais vida privada e não tem mais intimidade. São as próprias pessoas que expõem as suas intimidades todo dia nas mídias sociais. E as pessoas, você não percebe o quão isso se reflete também nas relações sociais, familiares e também públicas. Então, para a gente tentar entender sigilo, né? E nesse ambiente hoje cada vez mais fugaz e automático do mundo digital, os esconderijos também, né? E as formas como eles acontecem da criminalidade, por exemplo, eu estou no grupo de criptomoedas aqui da Prefeitura do Rio, a gente está discutindo esse tema, enfim, como estimular isso, mas, ao mesmo tempo, como entender os riscos e os limites. Nós estamos assistindo a própria ideologia cyberpunk, que é a antissoberania. Não é só anti-intermediação dos bancos, anti-soberania. Então, é um ataque franco às estruturas estatais, né? É uma perspectiva, né? É anarcotecnológica. Então, hoje você é dono de um número, né? Que detém criptoativos, não só criptomoedas. Então, você tem aí o metaverso, o Matrix da vida real. Quer dizer, em que medida isso tem que ser revelado? Em que medida você deve guardar sigilo? Quem é que tem interesse sobre isso? Então, é uma perspectiva que transcende, logicamente, o direito tributário, mas que impacta diretamente o que realmente você precisa proteger. O que você precisa proteger, por exemplo, no ambiente da empresa? Hoje, você tem a própria lei, a legislação societária no Brasil, não só para as SAs, mas veio impondo obrigações para as sociedades de responsabilidade limitada de transparência. Então, a responsabilidade social, a pauta ESG,
de governança. Todo mundo fala em governança e para todos. O que envolve governança? Transparência. Transparência do quê? Dos seus negócios, das suas iniciativas, dos seus números. Então, esse equilíbrio, esse novo equilíbrio desses parâmetros, eles têm que ser analisados para a gente não ficar ali esgrimindo com o artigo da lei. Porque a tipicidade, esse fechamento, esse positivismo, que, enfim, nos mutilou demais ao longo dos anos. O jurista ficou nesse papel muito arrogante, né, com a lei na mão, bater na cabeça de todo mundo e não aceitar os influxos das outras áreas, que são as áreas da vida. O direito tem que se relacionar com a vida. Então, a gente tem que estar aberto a isso, sem perder a capacidade de ter filtros próprios, que compreendam e que delimitam um espaço de atuação do jurista, do operador do direito, que é uma palavra que muitos consideram palavrão, mas tem esse lado operacional mesmo, que é também mais prático, mais pragmático. Então, é difícil a gente falar de uma decadência exatamente. Eu acho que tem uma ressignificação e tem que ser levado em consideração dentro dessas perspectivas todas. Não dá para a gente simplesmente... Porque senão fica as partes esgrimindo ali, o fisco, eu quero saber, o contribuinte não quero mostrar. Não se trata mais disso. Nós temos outras parametrizações que são levadas em conta e o que eu tenho colocado muito no nosso PJT, quando a gente fala ali, por exemplo, da maneira de construir o discurso jurídico hoje, é completamente diferente. Eu sei que o pessoal fica lá arrancando os cabelos, é consequencialista, mas são os fatos que são importantes para as decisões. E já que a gente mitigou o nosso sistema, com os modelos do case law, que são muito mais indutivos do que dedutivos, a gente tem que partir dos casos concretos, das necessidades concretas, para construir soluções que possam ser mais abstratas, possam ser mais coletivas. Então, isso tudo acaba influenciando na perspectiva do que realmente está cobertado por sigilo. Você pode ir para uma visão minimalista e objetiva, no sentido, não, é o que está escrito em dívida ativa. Mas, enfim, na hora de discutir esses métodos que vão trazer uma diversidade de ambientes, o que está cobertado pelo sigilo? O que você pode não revelar, para não deixar que o fisco revele ou se utilize, e não revelar para os outros interessados? Será que a sua solução também não interessa aos outros interessados, os contribuintes que estão em situações equivalentes? Então, enfim, a gente vai ter aí muito que conversar, infelizmente, mas eu acho que o ideal é isso. Então, parabenizo o espaço para que a gente possa estar trocando aqui, aprendendo muito mais e tendo muito mais insights do que, como a Fernanda falou muito bem, os professores Paulo também, José Eduardo, Toledo e André, que eu parabenizo também, que fez uma excelente apresentação. O frio na barriga é fundamental, André, sempre. Senão a gente se desinteressa. Então, muito bem, e é isso. Então, eu sentar agora e só agradecer a oportunidade. Só temos a agradecer, professor. Só temos a agradecer mais uma vez pela participação do senhor, tomando a liberdade aqui de tomar a palavra para agradecer não só ao senhor, mas o professor Paulo Conrado, a Fernanda, ao professor Toledo, a André, aqui na ordem que aparece na minha tela. Realmente, a presença dos senhores engrandece aí o evento e o próprio IBET Rio de Janeiro. Prova disso é a presença aqui na audiência do Dr. Edson Moritz, que é assessor do senador Carlos Portinho, que é relator do projeto de arbitragem tributária, no Congresso. Enfim, temos a agradecer também pela audiência, Dr. Edson. Enfim, acho que dariam outras palestras, professor? Daria outro evento se a gente fosse aqui fomentar ainda mais o debate, porque a próxima pergunta já começaria pela provável decadência do conceito de soberania também, em decorrência do fato da movimentação de moeda ser um fato transnacional e não somente no âmbito interno. Mas, enfim, devolvo a palavra aí ao Lucas para que possa fazer o encerramento, enfim, eventualmente suas últimas palavras aí, agradecendo mais uma vez a todos. O encerramento consistia basicamente em agradecer aos professores e palestrantes em geral e também aos ouvintes de hoje e aos que vão assistir o evento pelo YouTube, e aproveitar também para convidar todos para ficarem atentos nas redes do IBET Rio, no Facebook, no Instagram, etc., nos e-mails que eventualmente vocês recebam,
sobre o próximo episódio que vai acontecer, no próximo episódio do Tributação em Perspectiva, que deve acontecer no mês de maio. Então, com isso, dou por encerrado o evento de hoje, agradecendo a presença de todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.